Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje nós temos aqui a autolucidez antecipada, dentro da autolucidologia. Agora, o que é a autolucidez antecipada? A condição, qualidade, estado lúcido de abrangência, aprofundamento e ou penetração da engenhosidade pessoal clara, objetiva e aguda, da autoconsciencialidade evolutiva precoce, da consci quando ainda vivendo no período da infância ou da adolescência, objetivando priorizar, sem enganos nem experiências deslocadas infrutíferas, a própria programação existencial ProEx e obter eficácia maior dos altos desempenhos libertários. Então vocês vão ver que esse verbete aqui é da turma da Assimvex e da reaprendência também, especificamente. Agora, a maturidade precoce, a hiperacuidade infantil, a hiperacuidade juvenil, a penetração da inteligência, a autopercussiência imberbe, quer dizer, a pessoa que tem lucidez e ainda não tem nem barba. Os primeiros sinais da bússola consciencial ativa, o apercebimento penetrante, a agudeza da consciência do sempre aprendente, a destreza mental óbvia na aprendizagem, o eixo fulcral da hiperacuidade juvenil. E por aí nós vamos seguindo. Agora, nós temos depois uma série aí de ideologias e no fim nós falamos. A condição da autolucidez antecipada apresenta extrema relevância nas pesquisas dos cursos intermissivos, no desenvolvimento da invexologia e nas atividades da parapedagogia. Você já pesquisou a autolucidez antecipada? Tal qualidade intraconsciencial apresenta alguma relação com você? Quer dizer, apresenta ou apresentou? Quando você era mais jovem, por exemplo? Agora a pergunta, esse verbete, vamos falar, é 1135, 3 páginas, 40 logias e 10 máximos. Não sei se bate aí com a turma, mas é mais ou menos isso, tá certo? O senhor falou de liberar e saber lidar com as energias. Você acha que quando a gente vê imagens que vêm à cabeça e não liga para isso, depois de algumas horas ele vê o que veio na cabeça, o que fazer e por quê? Quando isso acontece, muitas vezes até por semana. E é alguém que não sabe lidar com energia ou o que é? Não. Isso aí nada mais é do que uma clarividência esboçante, através da precognição esboçante. Isso aí é fenômeno, já muito estudado, cheio de problema, e cheio de coisinhas, de nuances. Tem que ver aqui os detalhes. Você viu a imagem, e aquilo passou. Agora, qualquer coisa, se você tiver problema, anota a imagem. Olha o horário e por que aquela imagem apareceu. Em quais condições, qual momento evolutivo, o que é que desencadeou aquilo. Agora, deixa para você, então, depois começar a ver se isso foi uma clarividência, se é uma clarividência viajoura, se é uma precognição, como eu estou falando, esboçante, que está começando. Agora, isso tudo tem que estudar, porque o fenômeno é complexo. Agora, ó, aparentemente, para quem está sofrendo aquilo ali, não parece ser complexo, não, parece ser muito simples, mas não é, ele é complexo, porque ele pode implicar numa série de atividades na vida da pessoa. Gostaria de obter esclarecimento sobre que atributos energéticos a Consim possui e a Consciex não possui, se houver, e justifica a importância da participação da Consim na TENEVS. Aqui a gente vê que a pessoa não entende nada de energia, está começando agora. Está muito boa a sua pergunta, até é bom para a gente falar para mais gente. Eu vivo falando nisso fazem exatamente 60 anos. A gente só serve porque nós somos bichos. Nós valemos porque nós somos homens e mulheres animais. Macho, animal, fêmea, animal. E a gente tem energia de bicho. Essa energia animal, que lá no fim da história é ectoplasmia, é a melhor coisa que a gente possui para ajudar os outros. Uma Consciex, principalmente essas que faz assistência, que são
amparadores, eles não têm mais essa energia de bicho. Então, a hora que liga com essa energia de bicho, há um rapport, há uma interatividade, há uma empatia, há uma interação. Então, é esse que é o único valor que a gente tem. Não fica pensando que a gente é grande coisa, nem nada, não. A gente vale pelas coisas atrasadas que nós ainda temos. Esse é o motivo que a gente estuda a conscienciologia, para ver se a gente começa a valer pelas coisas evoluídas que a gente já começa a ter. Aí é que eu estava falando sobre o negócio do mega fenomenologia, que eu quero fazer o livro, tudo para ajudar o povo. Outra pergunta. Qual o ato técnico ou hábito prático que poderia assegurar hoje a autolucidez antecipada para a próxima ressoma? Existe algum fator de maior relevância na aquisição desse atributo? Sim. Primeira coisa, o que você está fazendo para melhorar o seu saldo na ficha evolutiva pessoal? Isso é que manda, mas é besteira, conversa fiada, não resolve. Então, olha o que você está acumulando dados positivos perante a evolução cosmoética para melhorar a qualidade do seu saldo na ficha evolutiva. Hoje eu quero dizer para vocês que é o Dia da Mulher, não é isso? De modo que eu desejo muitas palmas para todas as mulheres e que elas alcancem a sua euforia, o seu 13 de maio, a sua libertação do guante do homem e do processo da, vamos dizer, a política paternal do homem através dos milênios, que acabe isso, que fique tudo igual. Homem e mulher, mais ou menos a mesma coisa. Agora, lembrando, mais ou menos a mesma coisa, algumas coisas, porque todas as coisas não dão. A maior besteira da mulher é a hora que ela começa a lutar boxe. Ela não foi feita para isso. E, no entanto, tem um monte de mulher fazendo isso. Quer dizer, elas querem ficar igual em tudo. Isso não dá certo. Besteira. Mulher, por exemplo, começa a matar os outros sem mais nem menos, também é uma bobagem. Ela está imitando o genocida. Isso é um troço de testosterona. Então, a mulher macho, ela arranjou muita testosterona para fazer essas bobagens. A mesma coisa, toda mulher que luta boxe, é até profissional, do jeito que existe até no Brasil, não é isso? Essas são todas mulheres macho. Quer saber o que é uma mulher macho? Visita uma arena de boxe de mulheres. Vocês vão ver o que é mulher macho. Então, isso tudo é uma droga. No Dia da Mulher, a gente tem que ler o lado bom e tem que ler também os excessos. Falar as coisas de excesso. O povo só bate palma, mas esquece disso. Hoje era dia de desancar com as boxeadoras. Para começar, eu estou falando só uma, né? Você sabe que tem muito mais coisa pior nisso aí, né? Hein? Não, pois é, as charuteiras, aquilo que eu já escrevi sobre isso. As charuteiras do ambiente e tal. Agora, gente, o máximo da probidade cosmoética, quer dizer, o máximo da sua incorruptibilidade, é a hora que você consegue pensionizar bem dos outros quando está sonhando. Vocês estão entendendo ou não? O seu sonho, você pensa mal dos outros? Se você pensa, você ainda tem muita má intenção. Isso é terrível a gente falar, mas eu sou obrigado a falar para vocês, vocês já estão num nível que já pode entender isso. E não vão me bater a hora que acabar a tertúlia. Vocês estão entendendo bem o que eu estou falando, né? Você, quando sonha ou tem seus pesadelos, ou está num estado alterado de consciência, você pensa mal dos outros ou pensa bem? Na hora que você encontra a pessoa, você já pensa em assisti-la ou você está contra ela? Agora, é muito bacana quando a pessoa começa a querer assistir, até o Exu que aparece na frente dela. Isso aqui é o máximo. Esse é o caminho que nós precisamos de alcançar. É assim que a gente está. Eu quero dizer para vocês que eu ainda tenho, de vez em quando, um ou outro pesadelo ou coisa alterada, que não é bom. Mas a maioria dos meus estados alterados de consciência, eu estou fazendo assistência aos outros. Valdo, sim, tem alguma técnica, não sei se tem alguma técnica mais direta relacionada a essa questão de a gente se encontra no sonho com um problema, um pesadelo e fazer esse... O negócio é pensar positivo na vigília física ordinária antes de dormir. Senão não resolve nada. A técnica única é essa. É aquilo que eu falo, linearidade da autopensanidade. É a pessoa pensar cosmoeticamente de maneira incorruptível. Esse é o caminho mais difícil, mas é preciso ter, né? Agora, ó, queria falar aqui uma coisa que você arranjou lá. Homem que sofria de câncer afirma que o gato descobriu a doença.
Lionel Adams, 59, diz que deve sua vida ao Tiger, seu gato de 8 anos. O felino não o salvou de nenhum perigo externo. Segundo o dono, Tiger detectou um câncer que surgiu em seu pulmão e do qual ele próprio nem sequer desconfiava. Adams mora na cidade canadense de Calgary. Ele afirmou no jornal Calgary Sun que o animal começou a passar insistentemente a pata no lado esquerdo do seu corpo. Intrigado, foi procurar um médico e descobriu a doença por meio de um exame de raio-x. Os bichos, principalmente gatos, se tem muito contato, ainda mais um gato desse que tem 8 anos com a pessoa, ele fica sabendo tudo que se passa e como é que é. E outra coisa, ele vê quando o dono ou aquela pessoa está de humor assado ou não, para baixo ou para cima, ele sabe tudo e sente o processo de energia. É como se o corpo da pessoa fosse uma extensão do corpo dele, gato. A gatinha que nós temos lá em casa, que é apaixonada por mim, que é a Crystal, ela acha que eu sou um joguete, instrumento, ferramenta dela. E que tem que estar por conta dela o tempo todo. É assim que eles pensam. Agora, numa situação dessa, ela examina tudo. Porque gato, você sabe, ele gosta de tudo certo. Ele se banha, mexe na pata, mexe na cara, mexe no corpo, todo lado. Então, ele acha, como eu sou a extensão, ele olha também tudo que eu tenho. Por isso, é muito interessante. E é mais do que óbvio que esse gato sabe o que se passa. Pela energia, está vendo alguma coisa alterada. Pois é, gato sabe. Agora, outra coisa. As pontuações do CAEC, eu quero ler alguma coisa para vocês. Nós temos já 691.115 artefatos do saber. Temos mais de 82 mil livros e obras escritas na holoteca. Temos 5.327 dicionários. Temos 1.020 temas de dicionários diferentes. Vocês veem como é que a nossa coleção hoje de temática é impressionante em matéria de dicionário. Agora, temos 3.982 periódicos diferentes do mundo inteiro. É aquele PMI, como nós chamamos. Agora, tem 659 coleções de periódicos diferentes. Tem 385 coleções de revistas diferentes. Tem 1.906 títulos de revista diferentes. Tem 43.900 exemplares de revistas. Tudo isso é escolhido, vocês sabem. Agora, tem 432.860 recortes periódicos. Tem 2.127 pastas de temas diferentes. Tem 277 coleções das tecas. Tem 60 coleções técnicas prontas para expor. Agora, nós temos aqui em Foz 567 voluntários residentes que vieram para cá, mudaram a residência. Vocês veem que aumentou de lá para cá. Agora, esse é o teto máximo que nós já tivemos até aqui. 567 pessoas. Uma coisa engraçada é que é o número das pessoas que acessam o online. É uma coincidência, porque não tem nada que ver uma coisa com outra. Agora aqui tem 232 voluntários só do CAEC, aqui da instituição que nós vivemos aqui. Agora, nós já temos 35 autores do Holociclo que já foram publicados. Os livros estão lá embaixo, para quem quiser ver. Outra coisa, nós temos aqui, dentro da Cognópolis, 101 professores profissionais. Tem 66 empresários. Tem 58 psicólogos. Tem 42 médicos. Tem 32 engenheiros. Tem 15 administradores. Tem 12 advogados. Tem 10 biólogos. E, por fim, tem 41 edificações aqui no CAEC. Agora, quero dizer para vocês que hoje nós temos, mais uma vez, a hora do debate aqui, depois que acaba aqui a tertúlia, tem um debate. Então, eles vão distribuir aqui para vocês os debates dominicais a evitações e otimizações. A ordem alfabética, 20 posturas evitáveis e respectivas sugestões, tanto para apresentador quanto interlocutor, com o objetivo de otimizar a participação dos debatedores, conferencistas, professores, mediadores e ouvintes, mulheres e homens, pesquisadores, durante os debates conscienciológicos.
Tem aqui 20, eu não vou ler tudo, porque eles vão distribuir para vocês, vocês lerem. Eu só quero chamar a atenção para o número 2, que está assim, argumentum. Utilizar o argumento ad valdum, que é aquilo que eu falo, aquilo que eu disse, buscando legitimar a afirmação. Então eles dizem, é mais honesto chamar para si a responsabilidade da discussão e não passar para o meu nome, que isso é feio. Tá certo? Então vocês veem que é bom vocês lerem essas evitações e otimizações. Eu li um, mas tem uns aqui que vale a pena vocês lerem com calma. Tá certo? Eu não vou ler tudo, porque eles vão distribuir para vocês. Vocês podem se mexer com isso por aí, tá certo? Esse é o caminho. Agora, vale a pena levar isso a sério. Pode falar. Inclusive, eu conversei que como vou tirar a cópia, aí eu trago no domingo que vem. É só domingo que vem, mas dá aqui hoje. O povo já está querendo isso. Que negócio é esse? Não tem jeito de ir lá e tirar umas cópias? Olha aí. Hoje, geralmente, vem aí... Quantas pessoas já tem? Ainda não está assinado, né? Mas pelo total que está aqui, já tem 170 pessoas. O que vocês acham? Pelo meu cálculo. Você sabe, eu contei muito gado lá em Uberaba, eu sou especialista nisso. Aqui deve ter 170 pessoas, nessa manada aí da pecuária nossa. Tem só 90 assinaturas. 190? 90. Ah, 90. Não, está faltando. Tem pessoas que não assinam. Aqui, ó, você acha que aqui tem 170 pessoas? No mínimo, não tem? Não sei. É daí para mais um pouquinho. Agora, se começar a encher ali, ó, chega a 200. Sim. Então, veja, vai lá e faz 250, você atende todo mundo. Aqui, pega isso aqui, leva lá nas nossas coisas que tira a cópia. Quem é que pode ajudar aí, que o rapaz está com problema? Quem é que ajuda? Cadê o meu povo aí? Cadê minha turma copiadora aí? Cadê os copiadores? Não tem ninguém aí, nosso povo, para ajudar. Quem é que está lá embaixo agora? Não tem ninguém? Hein? Sim, mas é só pegar, que é isso? Vamos facilitar isso, o povo está aqui, precisa estudar. Eu sou um cara da hora, nada de deixar. Entende? Pois é, pega a chave. Quer esquecer é problemar. Já vai fazer? Confio em vocês. Faz os 250, que assim, se tiver alguma consciência que queira, vocês também dão. Você quer a minha chave? Ah, você quer a minha cópia? Ah, essa eu não devia de dar, né? Que eu ganhei. Afinal de contas, você dá e tira de volta, esse negócio está mal feito. Uma outra coisa, você tem chave para ir lá? Então tá. Não, ela sabe tudo. Já resolveu. Eu gosto das coisas resolvidas na hora. Amanhã, não, já. Isso é um trivocabular do livro que eu vou publicar o mês que vem aí para o curso. Amanhã, não, já. Tá certo? Agora, pior é ele, que não era amanhã. Domingo, não. Agora, esse domingo. Obrigado, hein? Gente, isso é só para ajudar vocês, que é bom, que vai ter já começa a funcionar isso hoje, porque vai ter um debate logo em seguida, não é isso? Mas, Dom Arlindo, vamos em frente. Na legislogia, sim, eu gostaria que, se fosse possível, você analisasse a lei do maior esforço desde a fase infantil. Fazer analogia com o teu caso. Desde a fase infantil, por exemplo. Eu comecei a entregar marmita com 5 anos. Você acha que é a lei do maior esforço ou do menor esforço? Pois é, 5 anos. Eu comecei a entregar marmita. E outra coisa, eu não sou muito contra esse negócio de menino trabalhar, não. Eu sou favorável. Porque eu me dei bem com isso e acho que muita gente vai se dar bem também com isso. Agora, oficialmente, eu comecei a receber a minha carteira, eu tinha 16 anos. Mas eu comecei a trabalhar aos 13. Oficialmente, mas não tinha carteira assinada. Agora, carteira assinada, bonitinha, tudo isso, foi com 16 anos. Mas existe uma lei... Isso é 1948. Agora, eu comecei a entregar marmita em 1937. Naquele tempo era mais normal, porque hoje existe uma lei proibindo... Não, lá na minha terra era o seguinte, todo mundo passando fome, comendo só manga.
E carne de porco, quando havia, tinha que criar porco para comer carne de porco, ter banha de porco, tudo de porco. Muita gente morreu por causa disso. E outra coisa, o povo sem sapato, precisava de arranjar mais sapateiro. Tinha o Quinzinho, que era sapateiro, mas fazia pouco sapato, tinha que fazer mais. E o povo pegava tudo quanto era verme, lombriga, etc. Tal, morria mais cedo. Essa é a vida. Hoje, nós estamos com a vida aí, fora de série. Agora Tem tudo, é a era da fartura. E outra coisa, essa nova geração aí, ó, de jovens, que é isso que nós estamos falando aqui, não conhece nada de miséria, nem de coisa braba mesmo, não. Esse negócio que o povo está passando fome, eu não admito isso mais. Fome existia em 1930 no Brasil. Agora, essa lei do maior esforço, no teu caso, dá para ampliar mais coisas mais avançadas, por exemplo... Pois é, o maior entra, esforço desde a fase infantil. O psiquismo entra... Mas se o menino, por exemplo, ele começa a entregar marmita aos 5 anos de idade, eu acho que ele já está fazendo um certo esforço. Isso é um bom... Porque muita gente não tem emprego tão cedo. bom Eu conheci gente que estava com a vida inteira, lá no Copacabana Palace, vira para mim e fala assim, eu nunca trabalhei na minha vida. Aí ele ficou na miséria, porque ele não soube preservar a fortuna dele. Aí ele começou a trabalhar, mas foi um trabalho todo suave, mexer com as coisas, fazer representação de certas coisas. O nome dele era Jorginho Guinle. Tem um livro dele, quem quiser é só ver. Eu falei assim, ó, minha vida foi totalmente diferente da sua. Essa lei E outra coisa, eu estou muito feliz com a minha vida. Eu não estava contra, essa lei não. do maior esforço infantil, aí entra também, por exemplo, a questão do parapsiquismo e outras coisas mais. Né? Entra, e esse aí é que é o mais sério. Né? Eu estou falando da parte física, porque essa é que todo mundo vê. No teu caso. Entende? É o que todo mundo vê, né? Agora, o que eu vejo sério é o seguinte, às vezes tem pessoas muito boas de saúde, em ótima condição financeira, com tudo arrumado e não faz nada. Esse é que é o desperdício maior na vida. Isso aí sempre vai dar melex. Professor Boni, Então a gente tem que falar nessas coisas. A gente vê mais isso na juventude, parece assim que agora... Eu não estou ouvindo nada que você está falando, fala assim. Na juventude atualmente, eu acho que como tem muita coisa, há muita conforto, há muita tem muito tóxico, muita cocaína, muito crack. A juventude não trabalha. Ela se mantém aí na... Pois é, mas eu acho que deve apertar. Eu acho que os pais têm que estabelecer limite para os filhos. A melhor educação é essa. O resto é besteira. Agora, os pais estão um pouco ligando para isso. Eles põem a cria no mundo e deixa o mundo tomar conta. A maioria cai fora. Eu já falei aqui, já trouxe até gente que já andou estudando tudo isso. Antigamente, todo mundo era preocupado porque os pais não iriam dar conta da criação das crianças devido ao problema da supercomunicação da vida moderna. Mas ficou pior do que aquilo que eles calcularam. Porque os pais hoje são eles que deixam a casa antes dos filhos. Então, por exemplo, separa, pronto. Vai a mulher para um lado, a mãe, que é a mãe para um lado, e o pai, o homem, para o outro. E o menino fica vendido entre uma coisa e outra. Então, veja, os primeiros que hoje deixam os lares são os genitores, aqueles que produziram o filhote. Então, veja, piorou tudo. Isso aí ultrapassou a futurologia e a previsão dos sociólogos. Então, a saída de casa hoje, que acontece com muita gente, dos pais, já não é mais dos filhos. Isso é terrível, pensar numa coisa dessa. Então a gente tem também que pôr a boca no micrófono para falar essas coisas. Você queria falar? Quando meus filhos eram pequenos, a gente procurou ensinar as tarefas, porque eu achava assim, importante eles saber fazer para um dia poder mandar. Porque se não sabe fazer, não vai poder mandar como. Aí meu filho mais jovem dizia assim, mãe, você não parece brasileira. É porque o brasileiro é boa vida, porque né? Vai deixando. E quando era pequeno, eles são lenientes, mas hoje ele diz, às vezes eu dizia para a mãe assim, a mãe estragou meu dia porque eu dava a tarefa X, e hoje em dia ele diz assim, que bom que minha mãe fez aquilo. Então ele já reconhece, né? Então acho que não, é muito importante todo o aperto que uma criança passa em matéria de aprendizagem quando pequena. Ela, na hora, ela às vezes reclama.
Mas mais tarde ela abençoa. Ela agradece. Professor, Por aí, né? É muito importante. aqui no ar. Pode falar. Posso ver esse cosmograma que o senhor falou? O que é que você quer ver? O cosmograma. O senhor pode me emprestar 1 minuto? Ah, sim. É o do gato que você Isso. quer ver? Passa lá para cima. Obrigado. Professor, aqui no ar. Aqui, ó. No ar, no ar, no ar. Aqui. Com relação a isso, a criança para ter essa autolucidez antecipada... Fala aqui direitinho que eu não estou escutando nada aqui. Está meio baixo mesmo aqui. A criança para ter a autolucidez antecipada, ela precisa já estar predisposta de outra existência ou é só uma questão Não, de... sempre ela tem predisposição. Nem que seja 5%. Sempre tem predisposição. Ninguém aqui, ó, ninguém cria aquilo que faz inteiramente na hora que está vivendo aqui. A genética e principalmente a paragenética tem que ser lembrada sempre. Isso é inevitável. Todo caso. Porque a minha pergunta sem exceção. É com relação, por exemplo, os educadores, no caso pais, no caso professores Sim. e tal, a essa ação indutora de terceiros, ou seja, o pai, né? O senhor falou agora sobre a questão da rotina. Isso é importantíssimo, a mesologia. Isso pode, de alguma maneira, fazer com que isso... faz a pessoa, a criança, lembrar daquilo que ela tem tendência, ela caminha por ali. Então, o problema da educação no lar é a primeira escola da pessoa. Então, pai e mãe são professores. Olha, eu já contei aqui para vocês. Eu não ia me casar, não queria ter. Mas aí aconteceram uns acidentes, uma opção de coisas. Falavam, seria bom você receber esse menino para ajudar a situação, para a coisa continuar, porque houve um acidente. Mas para isso eu tinha que sair com a lanterna e procurar uma mulher para parir o meu filho. Foi o que eu fiz. Então fui procurar no meio. Tinha namorada minha, tinha gente que eu conhecia, isso e aquilo. Falei assim, não, eu tenho que arranjar uma que não tenha relação comigo, mas que tenha relação com ele. Aí eu comecei a mexer na minha retrocognição até ver que tinha um que tinha relação, uma que tinha relação. Com essa, então, eu cheguei para ela assim, vem cá, porque ela era solteira. Você quer ter filho? Você quer? Eu quero ser mãe solteira e quero ter filho. Você quer ter filho macho ou fêmea? Eu falei assim, eu quero ter um filho. Então vem cá, se eu te oferecer um filho, você topa a parada, vamos casar? Vamos. Então eu falei assim, mas a gente tem que casar, oficialmente, porque eu não quero que o filho vá nascer bastardo. Quem casa, você está entendendo? Porque vai ter filhos. A gente pode viver junto sem ter filho, não tem nada. E outra coisa, isso hoje, pela lei, vale tudo igualzinho. Esse negócio da dupla evolutiva, legalmente, é a mesma coisa, em pouco tempo. Mas agora, tendo filho, é preciso de casar. Que é preciso legalizar, entende? Toda a documentação, cartório civil, aquela coisa toda, os negócios todos. Então, o que é? Ela topou. E eu, então, expliquei para ela, o filho vai ser desse jeito. Outra coisa, eu não tinha ido para a cama com ela não, tá certo? Vamos entender bem. E eu falando tudo o que é que a gente ia fazer. Vamos abrir uma fábrica, o processo é esse, a produção vai ser assim. Expliquei tudo, qual seria o artigo que ia sair dali. Agora, depois eu falei com ela, aos 5 anos eu vou te explicar outras coisas para você conseguir domar a fera. Para a fera não domar você. Expliquei tudo aconteceu do jeito que a gente fez, etc. Tal. Está entendendo? Agora veja, eu já tinha 42 anos, ela tinha 36 anos. Está entendendo? Foi quando a gente resolveu casar. Mas, havia uma coisa seríssima. Eu viro para ela e falo assim, o nosso filho não pode ter babá. E outra coisa, eu não posso parar com minhas pesquisas. Você estou de pleno acordo com tudo isso, ótimo. A única coisa que eu te peço, você também me ajuda a criar o filho, porque não pode. Nós vamos viajar então juntos, vamos dar um jeito. Aí eu comecei a viajar com o filho com 3 meses de idade. É a saída que eu estou mostrando para vocês. Então, o que eu vejo é o seguinte, essas coisas todas podem ser postas para cumprir. Ele nunca teve realmente nenhuma babá. Nem a avó não tomou conta dele. A gente é que tomava conta de tudo. Porque a avó cuida de neto. Tá certo? Ela não cuida de filho. A avó cuida de neto. Agora, o que nós tínhamos lá era um filho, não era um neto. O neto era dela, mas era filho da gente. Vocês estão entendendo a diferença disso? Não.
Então, quem colocou gente no mundo vai ficar no mínimo 20, 22, 25 anos preso, aquela criança. Se colocou 5, a pessoa já tem um orfanato. Aí ela vai demorar mais de 30 anos cuidando daquilo. Então, isso é que eu acho que é o processo da reprodução humana. Que eu acho também que é boba, é secundária. Nós temos que fazer reprodução consciencial. De fatos, de coisa que possa esclarecer. Eu não sei se ficou mais ou menos claro aí o que eu quis dizer para vocês sobre isso. A base é essa. Agora, o problema todo é que as crianças, quando chegam aqui, elas não sabem o que está ocorrendo. Então, a gente tem que dar indicação de tudo. Esse é o caminho. Pai e mãe tem que seguir, tem que ver o que se passa. É dependente, o negócio é sério. Quem é que está? É você? Professor, queria fazer uma pergunta, senhor. O senhor, com essa sua precocidade, não ficou um pouco defasado na psicomotricidade? O senhor brincou como as outras crianças? Eu era uma fera. É? Conseguia fazer Doutor tudo? em subir em árvore. E outra coisa, eu pulei de trampolim com 14 metros de altura. Pois é. Na piscina. Não recomendo isso para ninguém. É preciso saber. Tem que entender o que é isso. Agora, outra coisa. Nunca participei de esporte grande, nunca joguei futebol, nada disso. Eu só participei de tênis de mesa, porque uma vez me forçaram, eu tive que ir lá. E ganhei o campeonato. É porque eu fiquei defasada. Eu cedo, muito cedo, eu comecei a trabalhar com contrato pela prefeitura mesmo, com 9 anos, alfabetizando adultos. Né? Pois é. Isso é o máximo. Aí eu fiquei defasada na psicomotricidade, não brinquei aí já é como as outra outras coisa. crianças. Isso aí já é fuga. Aí a moça, geralmente, ou a adolescente, a teenager, ela arranja comida, começa a comer demais, ela dá alteração. Você comia demais? Aí, é isso, dá alteração, a pessoa deforma. Faltou exercitar Agora, o veja, soma. isso às vezes também é por causa Som da genética. mental, Às vezes é a genética, há uma predisposição na sua família. Então, a pessoa que tem mais apetite, etc. Tal, às vezes que é mais forte, tem macroesplâncnica, que os órgãos e sistemas são maiores, isso tudo tem que ver. Agora, o que eu quero dizer para vocês, mais uma vez aqui, eu não sou pessoa fora de série nessas coisas que eu falo, não. Eu sou uma pessoa comum. E é por isso que eu chamo a atenção, eu sou uma cobaia comum. Qualquer um pode fazer isso que eu fiz. E outra coisa, eu tinha muita coisa contra mim, que tem muita criança aí, ó, que não tem as coisas que eu tinha. Por exemplo, eu era um cara franzino. Eu era um pouco, sabe, ruivo, sardento. O povo falava assim, não, você foi soprado de cobra. A cobra chegou e fez assim, por isso que você tem essas manchas, tudo quanto é lado. Então eu era isso. E outra coisa, eu era um cara alto e magrelão. Eu nunca fui grandão. A minha cintura era a cintura de mulher. Mas agora, aqui em cima, não. Eu tinha uma certa, você está entendendo? Corporificação. Porque eu fazia Charles Atlas, aquele negócio todo, para manter a disposição. Mas veja, junto comigo, na mesma idade, na escola, por todo lado, tinha gente muito mais forte, com muito mais capacidade do que eu, sob todos os aspectos. Agora veja, o problema todo é determinação. Se você tem vontade, tem determinação, a sua intenção é boa, acabou. E outra coisa, eu recebi assistência. A melhor coisa que tem, às vezes, não é a assistência que a gente recebe só extrafisicamente, não. É intrafisicamente. Eu, por exemplo, achei o máximo. A hora que o povo viu que eu gostava de ler, então todo mundo me dava livro. Aquilo era o máximo para mim. Aquilo não tinha preço. Aí a pessoa vinha, me dava um gibi, eu falei assim, você não tem livro? Eu falei assim, mas você, menino, gosta de livro? Sim, eu gosto de livro. Eu gosto muito de gibi, eu gosto muito de jornal, mas eu gosto muito de livro também. Você não tem dicionário? Você está entendendo? Agora veja, isso eu acho o máximo. Então a gente tem que saber mexer com essas coisas. Agora, eu usei uma política administrativa para fazer essas coisas todas na minha vida. Política administrativa, porque na minha infância havia muita miséria, né? Lá no interior do Brasil. A situação era precária. Essa miséria ainda foi, que eu vi de perto, de 1932, quando eu nasci, até lá para 1950, havia muita miséria. Em muito lugar por lá. Depois disso, a coisa começou a melhorar. Hoje, a gente não pode falar que tem mais essa miséria do jeito que era.
A miséria que tem hoje é uma miséria tóxica, da toxicomania, com a loucura, armas. Isso aí é que é a loucura. Isso não havia tanto naquela época. Havia muita gente que bebia, muita gente que fumava. Mas agora, de modo geral, essas loucuras todas não tinha. Pelo contrário, os dentistas usavam cocaína. Meu pai tinha cocaína no consultório dele, que não era normal. Então, essas coisas todas pioraram demais na vida humana. A gente tem que levar isso em consideração. Né? Pode falar. Ver se hoje está certo. Eu queria saber se... Eu já ia perguntar isso outro dia, mas acabou, não consegui fugir da dúvida, surgiu de novo aqui. Sim. Se a gente tem como diferenciar a autolucidez antecipada, no caso, de autorrememoração. Tem. A própria pessoa sabe, ou a criança vê. Não, por quê? Não, devido a uma coisa, deixa eu só te falar. Na autorretrocognição, ou seja, na rememoração propriamente dita, mas de um passado mais remoto, o que acontece? A pessoa começa a ter flashes. Depois aquilo aparece um episódio. Depois outro episódio. Aí ela compõe com vários episódios, ela compõe a história. Então, isso é diferente. Se você tem uma lembrança daqui, você fixa aquilo tudo, você grava o que é, e aquilo fica, não precisa disso. Agora, a retrocognição, não. Compõe uma coisa que é, aparentemente, uma fantasia. Que aquilo não tem. Você não tem a solidez daqueles fatos. Aquilo você não pode, você não dá para inserir nessa sua vida atual, aonde quer que você viveu aquilo. Então, isso fica óbvio. E você começa a ver as diferenças. Quais são as diferenças? Ambiente, a roupagem, a linguagem, a língua, o idioma. Outra coisa, a aparência, o visual das pessoas, daquilo que você lembrou. E outra coisa muito séria, que eu considero isso sério, é uma dos meus estudos sérios de retrocognição, é que você, quando lembra que tem um episódio, ou vamos dizer, tem um cenário, e a cena se desenvolve ali, você sabe quem é você. Isso eu acho terrível. É tremendo isso aí. Isso cria um problemão para a pessoa. Então, por exemplo, dentro daquela cena, você queria ser aquele, e não aquele. Você está entendendo? Que aquele ali era bonzinho, era o bom. Não, no entanto, você é aquele que não presta. Então você não quer ser nunca o vilão, você quer ser o galã. E não dá. Não, às vezes você quer estar do lado de fora da cela também, da jaula, né? Você entendeu então aí a diferença? Você vê que tem lógica nisso? Entendi, mas então a autolucidez ela é mais abrangente, ela contextualiza. Não, a retrocognição precisa de uma mega lucidez, como eu chamo, né? Não é a lucidez pequena ou hipolucidez, não tem nada disso. É uma mega. Então essa aqui é a mega. E outra coisa, a pessoa não tem essa lucidez com retrocognição se ela não tiver uma memória mais ou menos. Se for uma hipomnésia que ela sofre ou qualquer coisa, ela não vai chegar nisso nunca. Ela tem que melhorar o corpo, melhorar o cérebro, então, para que a memória fixe melhor. Mas aí você não pode considerar a pessoa como tendo essa autolucidez antecipada, lá, o jovem, se não tiver uma memória acessada. Sim, isso é uma coisa grande, com coisa profundidade, grande, eu não vejo outra saída. Por isso que eu respondi lá para ele. Tem que ter antecedentes. Tem que ter, você está entendendo? Precedentes. Tem que ter pré-vivências. Não só ter como acessar e conhecer. Mas tem que ter. Tem que ter. A pessoa não vai acessar aquilo que ela não vivenciou. Não tem, claro. Então o processo é... Mas supondo que tenha experiência, bagagem para isso, ela acessando, ela tem que ter um grau bom de acesso também para ter lucidez grande. Existem fatores que predispõem esse acesso à retrocognição. Um deles, por exemplo, é o convívio, as suas companhias. Então, a mesologia, o ambiente que você está entendendo? Aquele holopensene que foi criado, ou que você foi colocado lá dentro. Isso aí vai começando a fazer os rebates, rebotes e respostas, o retorno. Aquilo vai e volta, vai e volta. Uma opção de coisa, acaba você fixando quem é a pessoa. Então, é muito importante por causa do padrão, isso. Agora, por causa do padrão. Mas veja, aquelas companhias já tinham que ter, mais ou menos recentemente, algum convívio com você. Uma vida recente.
Recente que eu estou falando, por exemplo, nos últimos 500 anos. Não, eu já tive isso, só que pouco, mas é O impressionante. recente, para mim, é meio milênio. Está entendendo? Posso falar que eu tenho pouca experiência de retrocognição, né? Mas quando eu consegui fazer, foi por causa de uma situação na vida atual com uma pessoa. Eu lembrei a situação Sim, antiga. e outra coisa, deve ter mexido na sua emoção. Não, porque era uma situação horrível. Então, é sempre assim. Agora, veja, o problema todo é nós não termos a predominância de retrocognições patológicas, mas ter de retrocognições sadias, lúcidas, homeostáticas, equilibradas. Esse aqui é o caminho. Agora, veja, vocês que já fizeram o curso intermissivo têm chance para isso. Eu já expliquei isso, ó, desde que nós fizemos o Instituto, a gente falava nisso. Todo mundo que fez curso intermissivo aqui tem chance de fazer projeção. Não precisa ter mais uma existência humana trancada, sem sair do corpo. Outra coisa, todo mundo aqui não precisa de ser transmigrado. Pela a ficha que vocês têm, vocês já escaparam dessa. Só isso já é uma beleza. Eu acho que só de falar isso, o povo queria me dar até presente. Eu vou te dar um presente, vale a pena, vale a pena. Mas isso é batatófilo, como eu falo, é em cima do lance. Não tem por onde fugir. Vou fazer assinar aqui. Agora, a mesma coisa, nós todos temos uma capacidade acima da média de ter retrocognições sadias. Tá. Depende de vocês. Por isso que começa a pensar isso. Só pensamento positivo, 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 positivo. Que isso não vai afetar nem os seus sonhos. Tudo vai ficar positivo. Sim, tudo bem. Agora, por exemplo, aquelas alterações que eu falo, eu sempre tenho algum problema que eu estou deslindando. Algum processo. É alguma viagem, alguma coisa que eu tenho que sair dali, alguma coisa que eu tenho que levar alguém. É sempre assim. Tudo que eu tenho, quando eu tenho estado alterado de consciência, tipo sonambulismo ou qualquer processo de onirismo. As minhas coisas, a maioria são assim. Agora, sempre eu estou às voltas para resolver alguma coisa. É um enigma, é um puzzle, é um impasse, é um problema. Você está entendendo? Sempre assim. Mente ocupada, sempre bem ocupada. Né? Há vários anos que é assim. Agora eu comecei a tomar esses remédios, eu estou numa sonharia absoluta, que o remédio provoca isso. Então, lúcido, eu já estou começando a calcular. Falei assim, não, hoje eu vou pensar nos negócios desse aqui antes de dormir. Que aí eu quero ver o que vai dar. Um dia desse eu comecei a pensar nisso, quando eu vi, eu estava lá no lugar. Saí, fiz projeção. Eu não estou querendo fazer projeção, porque eu estou muito ocupado com a questão intrafísica aqui. Não pode sair. Não dá. Mas escapou. Isso é que a gente chama de, você sabe, fuga astral. O povo no século XIX já falava em fuga astral. É a hora que você está nessa dimensão. Daqui a pouco, quando você vê, você está fora. E com toda a lucidez. Agora, esse dia aconteceu isso comigo sem querer. Aí eu fui tirar partido. Vamos ver o que a gente pode ajudar aqui. Vamos ver onde é que está. Daqui a pouco apareceu um amigo. A gente começou alta conversação. Você diz que não vai longe, mas no ambiente da OFIEX você fica à noite, né? Não, a OFIEX está em casa, isso não tem nada, é junto comigo. Sim, a OFIEX diz respeito dizendo, aqui, ó. Sim. A OFIEX sai daqui. Tá, eu entendi, é negócio da máxima descoincidência. Tá. Agora estou dizendo, na hora que você deitou, você sai e fica nas imediações, né? Agora corpo, o problema meu não é esse, porque esse negócio de espaço é bobagem, no caso. Meu problema é não fazer muita projeção, porque eu posso fazer uma projeção, vou lá para o fim do mundo, isso não quer dizer nada. Na mesma hora eu volto. Sim. Agora, o problema é que eu não posso estar com isso agora. Eu não estou para isso. I am not in the mood. Não é hora para isso. Mood, né? Você está entendendo? In the mood. Mas eu queria saber o seguinte, então, você falou disso aí tudo. Para mim é difícil chegar nisso aqui por causa da rememoração. Não não. É só você mexer. Não. Você mexe muito sua cabeça, você tem mais facilidade que a média. Eu sei. Mas concentre-se nisso, se você quer. Alimente o processo. Projeção eu consigo. Se eu ficar dedicado ali, eu vou. Não tem problema. Pois é, mas se eu estiver mexendo muito com informática, agora a retrocognição a retrocognição é mais fácil, né? É mais fácil. Mas então acho que o problema é de isolar uma ou outra pessoa, abstrair um contexto, né? Para poder parecer contigo e vir a lembrança. Pode, né? mas agora escolha essa pessoa, né? Hã? Escolha bem essa pessoa, porque senão cria problema para você.
A pessoa-alvo é a melhor Mas coisa você que não tem em escolhe, matéria de qualquer coisa disso. É a Mas pessoa-alvo. É melhor do que a ideia-alvo, é melhor do que o ambiente-alvo, é melhor do que a ideia-alvo. Ideia-alvo. É a pessoa-alvo. Mas, ela é a mais problemática. Não, mas acontece espontaneamente. Pelo menos na vez que já é aconteceu foi outra coisa. espontâneo. Se é espontâneo, você tem que resolver a espontaneidade. Por que aconteceu? Tem que estudar isso tudo. Você tem ligação com a pessoa, aquilo Qual volta. a causa dessa espontaneidade? Lá pelas tantas, você não quer mais nada espontâneo. Eu não gosto de nenhuma surpresa, nem boa nem má. Não, mas quando a pessoa Entendeu? vem... Essa é a vida. Sei, Agora, quando a veja, tudo é situação maturidade. surge, Essas coisas que eu falo para vocês, é o caminho da maturidade. É isso que o enumerador me ensina. Tá, mas a coisa pode acontecer com lógica e sem que você esteja esperando. Chega uma pessoa ali para te perguntar, lógico. e você aproveita a sua... Não é isso, você sente aquele perfume que eu falo. Então, aí você entrou... Desencadeou tudo. Eu estou dizendo assim, em termos do enfoque, por exemplo, tem um monte de gente aqui que talvez tenha convivido com a gente, né? Mas aí você não dá um enfoque todo abstrai para uma parte, um grupo mais próximo, uma pessoa, para facilitar o acesso àquilo, né? Aquilo que tem mais força, né? Desencadeia o processo. É o fator desencadeante que a gente chama, o agente desencadeante. Essas coisas tudo tem. Tá certo? Tá. Você queria falar aí? Segunda e terceira linha da fatologia, os primeiros sinais da bússola consciencial ativa. Sim, isso se dá com a criança. A bússola consciencial. Aquilo, por exemplo, quando a criança, por exemplo, ela observa bem as coisas, encadeia bem o pensamento. Lembra daquele fato que eu falei para vocês, que isso ocorreu mesmo, que o caminhão estava cheio demais, foi passar no viaduto e ficou sem saída, não tinha jeito. O viaduto subiu, aquele negócio todo, eles não sabiam como tirar o caminhão lá de dentro. Aí vem aquele monte de gente, os técnicos, tudo estudando como é que vai fazer para não quebrar nada, nem o caminhão, nem o negócio. Aí o menino está sentado assim, ó, na beira da calçada, vira para ele assim, é muito fácil. Esvazia os pneus do caminhão. Pronto. Você quer mais exemplo do que esse? Eu acho que esse aí é o exemplo do escambau, liquidou com o assunto. Isso é a maturidade imberbe. Agora, dizem que essa criança tinha 6 anos. Agora, devia ter um monte de brinquedo, né, de caminhão em casa, né? Eu já sabia tudo isso, já devia ter acontecido com ele alguma coisa. Que ele sabia que tinha que esvaziar o caminhão, que ia dar certo. Pois é. De modo que vocês veem que tem gente inteligente na vida, não é só vocês, não. Mas fala. Eu sou psicóloga, trabalho com criança, estou me especializando nessa área. E eu fiquei pensando como que eu poderia potencializar essa condição... Sim, da autolucidez. Maturidade imberbe da meninada toda. Você pode sim. Mas agora veja, isso aí precisa de estudar muito na escola, como é que faz, até você ver até o limite que você vai nisso. Porque você tem que seguir o currículo da escola. Você não pode passar da conta. Porque para nós aqui, por exemplo, se fizer uma escola é mais fácil. Você começa a mexer com as energias com a criançada, vê tudo como é que é, mete um arco voltaico nela, que tudo vai melhorando com o passar do tempo, ela começa a mexer na energia, melhora tudo mais rápido. Mas agora, numa escola não é assim. Tem que estabelecer o limite. Tá, mas no contexto da clínica, que a criança já chega com... Na clínica já é diferente, mas aí você tem que chamar os responsáveis e falar o que você vai fazer. Não ultrapasse nada sem se assegurar. Você está entendendo? Olha a segurança daquilo que você faz. Criança sempre tem que ter responsáveis. Outra coisa, nunca fique com pseudo-responsável, fique com o responsável real. Senão amanhã eles vão para o tribunal contra você. Uma palavra que você fala, uma coisa, pode dar tudo contra a pessoa. Se fosse nos Estados Unidos, então, o negócio não é pior. Aqui o povo ainda não chegou. Eles estão começando a imitar os Estados Unidos, mas ainda não chegaram lá. Que é horrível, tudo errado, né? Estados Unidos, qualquer coisa, I suit you. Quer dizer, eu faço um processo de tribunal contra você. Isso é a coisa mais comum que tem nos Estados Unidos. Os advogados nadam de braçada nos States, por causa disso. Pois é, escorregou em banheiro, dá um processo. Então, olha bem as crianças, como é que são e o que você vai fazer. Não adianta você ter boa vontade, tem que ter o discernimento para exercer a profissão perante o responsável e o filho.
Eu estou falando responsável, porque aí pode ser o mãe, o pai, a tia, a pessoa que sobrou, a avó que está cuidando, entende? Tem que ser o responsável maior, aquele que é o mais sério. Isso é que é importante. Professor, para o pessoal que está aqui do curso intermissivo... Como é que é? Para a turma que está aqui hoje do curso intermissivo, é importante o processo de profilaxia para as banalidades, né? O que seria mais efetivo de se fazer no curso intermissivo para que você não entre nesses efeitos de banalidade, de frivolidade intrafisicamente? O que ele pode fazer para fixar no extrafísico? Não, é o que todo mundo passou lá. Uns passaram mais tempo por causa disso. Fixar aquilo que eles viram que era mais fraco, que você pode rodar por aí. Então a pessoa começou a trabalhar para se fortalecer naquela área. Todo mundo passou por isso. Tá, mas existe alguma coisa específica que você possa fazer? Cada um é o seu, é específico da pessoa. Generalizado não adianta nada, tem que ver cada um. Todo mundo aqui viu o seu. Então, por exemplo, se você era teimoso, ou se o Arlindo, igual você, também era teimoso, você estudar, como é que eu vou fazer no meu próximo corpo para não ser tão teimoso? O que eu tenho que fazer? Aí, eu estou falando dois que são bons exemplos nesse assunto. Você que conhece uma das feras, está certo? Então veja, vocês estudaram isso. Então, por exemplo, o Arlindo hoje já não é mais teimoso do jeito que era, não se faz mais Arlindo como antigamente. A mesma coisa, não se faz mais Adélio como antigamente. Já está mais, você está entendendo? É demais de concessão. Então, cada caso vai ter que ser analisado. Cada caso é um caso, não tem jeito. Agora, a gente teria que estudar, né? Certas pessoas já não sabem como é que foi, né? Aí vem aquele negócio. Vamos ver. Vamos ver o que é, né? Agora, cada um sabe o que é que andou estudando. E tem gente que não adiantou nada o estudo. Chegou aqui, está repetindo tudo. Gente, agora aqui, ó. Outra coisa. Vocês já viram que hoje nós temos, parece que... Será que vai abaixar a temperatura agora com essa aí? Parece que vai. É o nosso horário de chuva. Saiu aquela chuva das 7, 8 horas da noite, agora é a hora nossa aqui, é mais ou menos 1h30. Nós já tivemos três vezes assim, né? Pois é a hora, e às vezes não dá, só por causa da barulhada, é isso. Mas olha, todo devaneio é negativo ou pode ser também positivo? Olha, eu não ponho a mão no fogo. 99% pode ser negativo, mas 1% pode ser positivíssimo. Isso depende da intenção da pessoa. Porque outra coisa, tem gente que também vai fazer uma classificação de devaneio e às vezes ela está apenas fazendo uma pesquisa abstrata com a cabeça. Uma coisa é você usar a sua ideia ou a inteligência interna, do jeito que o Einstein fazia, ele não devaneava. Ele procurava estudar as coisas. Não, como é que passa isso aqui, essa força que passa para cá, esse aço que vai para lá, processo da matemática que entra aqui. Isso não é devaneio, isso é pensionização técnica. Mas tem gente que acha que a pensionização técnica dela é um devaneio, por causa da imaginação. Então, isso aí a pessoa tem que pensar. Então, não vamos confundir também devaneio com um processo de autopensenidade do ponto de vista técnico, racional e lógico. Isso é outra coisa. O que você quer falar? Útil, né? Lúcida. Imersão absoluta no texto. No caso aí, no assunto, na ideia. Então, mas aí pode ser imaginação com lucidez, né? Tendo um propósito, o cara vai. A imaginação você não tem jeito de viver sem ela. Sim, sim. O processo é não deixar que ela tome conta da sua racionalidade. Tá, mas você pode ir fundo e voltar sem interrupção. Pode, incólume, indene e ileso. Quer dizer, perfeitinho, intacto. Ainda tem essa ainda. Eu esqueci de falar o intacto, são 4. Tá certo? Para fazer descompressão também. Né? Não, há uma descompressão. Igual no submarino. Você melhora. Agora aqui. Lembro de sonhos, acredito que sejam projeções. E às vezes acordo cansado. Nesses sonhos vejo pessoas deformadas que tentam me atacar, porém acho que estou lá para tentar ajudá-las. E vejo outras pessoas também tentando ajudar. Pode ser de fato que eu esteja fazendo assistência? O correto seria eu acordar bem? Sim. Olha, tudo indica que você está fazendo assistência, só que você não está bem. O seu trabalho não está sendo muito bom. Que tal você começar a fazer mais exercício para você acabar bem?
Começa a pensar positivo, olha bem a sua energia, atenda mais a sua carga horária de sono. Alguma coisa está batendo o pino no modo, no arcabouço, no mecanismo, no modo de ser dos seus processos aí, dessas atividades suas. Isso você pode superar. Não tem nada. Agora, que tudo indica que pode ter assistência, pode, é o mais provável. Na antagonismologia, você diagnostica o infantilismo permanente. Sim. Quem é que não conhece gente adulta que é infantil? Aquela mulher, por exemplo, que vai com a filha, ela tem 65 anos e a filha tem 15. Então as duas vão para Paris. Então vão fazer compra em Paris. As compras são da menina de 15 anos. Mas compraram artigo de 15 anos para a vovó de 65 e a neta de 15. Tudo igual. Quer dizer, a vovó ainda está com aquela mesma idade mental. A situação é a mesma. Você está entendendo? Mentalmente falando, ela está com 15 anos ainda. Isso é que nós chamamos adulto infantil. O doutor Bezerra de Menezes é considerado médico dos pobres. Ele fazia o bem? Sim. Ele hoje, devido ao elevado número de psicografia de Valdo Franco e Chico Xavier, mostram que é um amparador? Olha, isso eu não sei. Eu não tenho encontrado com o doutor Bezerra, eu não sei como é que está. Ao que me consta, algum tempo atrás, ele tinha renascido. Eu não sei se ele está funcionando por aí. Eu estou por fora, não tenho competência para falar sobre o assunto do doutor Bezerra atualmente. Não sei. Eu sou novato no estudo da conscienciologia e gostaria de entender melhor o curso intermissivo. O intermissivo só ministra curso de conscienciologia? Ou desde os primórdios do planeta teve curso intermissivo? Não, sempre existiu cursos esporádicos, mas não tecnicamente do jeito que foi feito. Agora, na hora que fizeram esses cursos, foi feito para estudar a evoluciologia e a cosmoética. Isso tudo é o que nós estamos tentando colocar aqui, com mais ou menos 300 especialidades da conscienciologia. É isso. Tudo é estudo da consciência, tudo é estudo da evolução, tudo é estudo da cosmoética, tudo é estudo das consciências melhorarem a sua ficha evolutiva pessoal, seu saldo. Professor Valdo, essa condição da lucidez antecipada, eu li um livro de um projetor que falava que com 10 meses de idade, a mãe dele olhou para ele lá e ele falou assim que ele sabia quem ele era, o que ele tinha que fazer, só que ele não conseguia falar por causa dos mecanismos vocais dele. Como é que você vê essa condição? Assim? Eu acho que tudo é possível. Porque eu já sabia tudo que eu precisava e deu conta em todo mundo a partir de 3 anos de idade. E aos 14 já sabia toda essa minha vida até hoje, eu não mudei nada. Eu segui só as tramitações daquilo que tinha interferência, que não deu resultado, mas o meu caminho está sendo o mesmo, não mudei nada. Agora sim, para uma pessoa chegar nessa condição de 10 meses, isso indica, lógico, que ela teve muito parapsiquismo em vidas passadas. Às vezes não tanto, existe mais a lucidez da pessoa. Se ela tem lucidez e ela fixa o mega foco dela, a meta, o objetivo, ela alcança isso. Mas isso aí seria um indicativo assim, por exemplo, se você pega essa pessoa e olha ela mais adulta, vamos dizer assim, obviamente deveria ter tido uma grande produtividade ou pode ter havido algum desvio nesse sentido? Tudo é possível, eu não sei como é que é, mas tudo é possível, depende do caso, vamos estudar, ver as nuances, você tem que ver cada caso. A hora que chega em detalhes, vamos examinar o caso. Generalização, não pode entrar com muito detalhe, que não dá certo, né? Professor Valdo, letra A. Sim. Você está falando sobre inteligência interna. Estudar o dicionário analógico ajuda a desenvolver a inteligência interna? Estudar o quê? O dicionário analógico. O dicionário analógico, ele ajuda mais no processo da associação de ideias, em primeiro lugar. Agora, quem consegue fazer a associação de ideias mais profunda e abrangente, melhora a comunicação. Agora, melhorando a comunicação, tudo na vida da pessoa melhora. Porque tudo que nós fazemos tem um processo de comunicação in situ, que está ali, é interno, é inerente, não tem jeito de sair daquilo. Tudo nós vivemos com companhias evolutivas, e é aquilo que eu chamo de compassageiros evolutivos. Então, numa condição dessa, a associação de ideias é importantíssima. Esse é o motivo que eu falo aqui tanto em associação de ideias, falo demais em cosmovisiologia, que é a cosmovisão. Então, o dicionário analógico, ele melhora os seus outros 2 dicionários, o de sinônimo e o de antônimo.
E ele melhora o processo por causa do problema das ideias afins. Que, lá no fim, tudo isso significa o quê? Associação de ideias. Associação de ideias é a comparação, é o processo de você fazer, por exemplo, não só a coisa que tem semelhança ou parecença, que é uma coisa parecida, como aquilo também que é antagônico, que é diferente, que é oposto, o opositivo. Então veja, o processo da ideia mais avançada e a abordagem analógica ou analítica, mas visando a analogia, a comparação de uma coisa com outra, que é o cotejo, o confronto, isso aí sai de baixo que a cabeça vai longe. Então, por exemplo, isso é importantíssimo. Agora, a pessoa, ela tem que passar o gargalo. O gargalo é ela não ter preguiça de examinar o conceito das palavras. É por isso que eu forço a barra aqui, ó, quando eu trago essas palavras que são mais da linguagem erudita, eu não gosto de explicitar o que é. Para a pessoa ir procurar no dicionário, porque isso sempre vai ajudar. Ela vai fixar melhor do que eu falando aqui. Falando, entra aqui, sai aqui. Agora, lá no dicionário, não, dá trabalho, ela vai ver como é que está escrito, o que é que vai falar, ela vai ter que saber como é que é a pronúncia daquela palavra. Isso, então, é outra coisa. Você está entendendo a conjugação disso? Você não acha que didaticamente é uma boa? O povo, às vezes, não me entende. Eles acham que eu sou um pouco mão de vaca nessa história. Mas, você sabe. E para desenvolver a inteligência interna, qual é a técnica que A inteligência interna é a elucubração. É você começar a pensar em tudo para resolver um processo pela sua cabeça. Começar a pensar tudo. É isso aí que é. Então, por exemplo, isso pode ser o mais fácil que tem, ou menos difícil seria, é estudar qualquer coisa dentro da área da física. Isso é o mais fácil. Porque é uma coisa positiva, palpável, concreta. Agora, o mais difícil é a hora que você começa a pensar um negócio que é o abstrato sobre o abstrato. Então, você vai ter o pensamento abstrato, um em cima do outro, dentro de uma rede muito grande, como se fosse uma cadeia de efeitos, e tudo é abstrato. O abstrato pensando no abstrato. Aí a situação é difícil. Então, por exemplo, uma coisa que a gente pode dar de exemplo é isso. Como é o micro-universo consciencial da consciência livre? Essa é só para chatear, né? Hein? Por que a física, professor? Pois é, autoconsciência. É. Professor, quem é que está falando aí? Aqui, professor. Você fez a conotação em cima da física, especificamente. Sim, porque a física é a coisa concreta. É o que todo mundo entra nessa. Eles acham que isso é o máximo, que a matemática é o máximo. Isso é a coisa mais grossa que tem de conhecimento no cosmos. Obrigado. É o eletronáutico. Agora, é bacana a hora que o cara começa a fazer, igual esse que eu estava lendo aqui, o nosso amigo lá, o Alain, sobre o problema, porque ele começa a confundir tudo, o leitor, com a situação dele, vai e volta, mexe nas equações, pega dali, pega de lá, isso não adianta nada. Mas devia de fazer um gráfico e mostrar isso, fazer tudo, mas eles não podem, por quê? Ele é filósofo. O filósofo tem que mexer, mostrar uma opção de coisa, besteira, isso tudo já era. Então a ciência convencional e a filosofia também convencional que está aí para mim é vomitivas. Chega. A gente já perdeu muito tempo com isso. Né? Mas agora, nós precisamos desse povo, não podemos julgar fora. Tá certo? Na questão da astronomia, por exemplo, você levar o estudo da astronomia levaria a inteligência interna? A astronomia, ela vai ter que ser estudada cada vez mais, porque nós vamos cair fora da Terra. Né? Sim, então, se não for eu, vai ser vocês. Ou os descendentes de vocês, ou a posteridade, ou as próximas gerações. Mas o povo não vai ficar aqui. O Ártico, daqui 20 anos, eles acham que vai acabar. Não vai ter mais gelo lá. Como é que vai ser? Como é que vocês vão fazer? O que vocês vão fazer com o calor? Já pensou? Não é fácil. Alguém aí já sentou na chapa quente? Não é nada bom. Valdo, mas olha, pode falar. Na página 10, na politicologia, o último item, a proexocracia, aí você destacou a questão da Cognópolis. Qual que foi a sua intenção aí? Aonde está isso? Politicologia, na página Politicologia, 10, o último item. Assim, a proexografia Cognópolis. Não, É. isso aqui tem um monte de
de verbetes que eu falo isso. Mas qual quando eu foi a falo em ênfase que você quis proexografia, eu coloco dentro da Cognópolis. Por quê? Cada turma que está aí. Outra coisa que você pode pôr é a conscienciocracia, também é da Cognópolis. Então isso tudo pode pôr. A invexografia aqui atrás também você pode pôr. Outro, a lucidocracia, tudo também é Cognópolis. Agora eu gosto de pôr a Proex. Por quê? Por causa da Max Proex. Então, na verdade, aqui o ideal seria eu pôr a Max Proexocracia. Mas eu não quero, porque aí já vai confundir mais o povo que não está acostumado com isso. Entende? A intenção é essa. Agora, ó, já deve ter uns 10 verbetes com a Cognópolis entre parênteses depois da proexologia, da proexocracia. Tá certo? É só procurar que você vai ver. Coloca lá os verbetes e põe o find, você vai achar. Vai ter mais. Aqui. Sim. Dentro da Invex, o que a gente poderia colocar como sendo um ápice ou a principal conquista dessa autolucidez antecipada? Algum fato que a pessoa se antecipou. Antes dos 15 anos, por exemplo. Alguma coisa que passou, transcendeu. Seja do ponto de vista físico, seja do ponto de vista extrafísico, ou seja, parapsíquico. Aí depende do que é. A iniciativa da pessoa que era melhor para a vida dela, por exemplo, dentro do processo da carreira profissional, alguma coisa nesse sentido que ela viu muito cedo. Outra coisa, aquilo que ela conseguiu escapar, que é o que eu chamo da homem super. Olha bem, vocês são jovens, vocês não cometeram nenhuma homem super de alto nível? Por exemplo, o Loche, na hora que ele levava uma roupa escondida e ia com a roupa de futebol. Depois colocava aquela roupa escondida e aparecia lá no instituto. Quer dizer, naquela ocasião ele já estava velho, né? Eu não sei quantos anos ele tinha, mas já estava velhinho. Pois é, 15 anos. Mas agora, precisa de saber como que ele fez, como a política dele, porque ele é político antigo e tal, aquele negócio. O que é que ele fez para passar a perna política nos outros, nos adultos mais velhos do que ele? Tudo isso eu teria que estudar para ver o que foi. Agora, essa da roupa, você vê que o homem é o artista, protagonista, né? Futeboler, né? Craque. Ele era um craque. Isso é que a gente chama que é um craque. Você está entendendo? Craque em várias áreas. Craque em várias áreas. Eu não estou falando aqui de cocaína, não. Estou falando de coisa, do craque. Valdo, tá certo? Fazendo essa mesma correlação aí na infância, que tipo de variáveis também a gente poderia analisar para ver essa diferenciação de autolucidez? Na infância, mas como assim? Eu quero saber, por exemplo, o alcance dessa sua ideia. Você falou na adolescência pensar em conquistas até os 15 anos, omissão superavitária. Na infância, analisando a nossa infância... Olha, o negócio é o seguinte, o que a pessoa quer fazer? E você vai ver que aquilo está tudo certo. Ao meu caso, eu falei assim, não, eu quero estudar a cabeça. Seria então uma articulação já infantil? Acabou, aquilo você veio com aquilo, então aquilo fixa. Isso é que eu chamo de maturidade imberbe. Lucidez imberbe. Você ainda não tem barba, no entanto você já sabe o que você quer. Eu conheço um monte de gente que está com barba, com 45 anos ainda não sabe o que quer na vida. Esse é o meu. Já chegar, você já vai distribuir, passa de um em um aí, ó. É só colocar no início de cada fila, ver quantos são, que eles distribuem. Tá certo? Isso aqui é dica, hein? Valdo. Técnica. Valdo, aqui no C. C, aqui. É na C? Aqui, C. oi. Em 2002, eu tive uma projeção lúcida e eu vi uma menina, bebê, no colo do pai, e a gente teve um diálogo transmental, foi bem marcante para mim. E ela falou onde tinha ressomado, toda a condição, ela devia ter alguns meses e parecia totalmente lúcida, como bebê naquele diálogo transmental. Eu voltei assim cheia de energia e fiquei assim marcada. Pode ser que era uma serenona que tinha renascido ou uma... O que será que foi isso? Qualquer pessoa, porque não precisa ser serenona para ter essas coisas. Né? Uma pessoa que tem um pouquinho de experiência em certas áreas pode ter isso, até uma pré-serenona. Agora, o problema todo é você ver se isso tem razão. Vamos ver nos próximos acontecimentos o que acontece. Às vezes o problema, isso aí, é só o fator desencadeante. Daqui 2, 3, 5 anos, aquilo vem confirmar alguma coisa. Você vê a pessoa.
Isso tudo já aconteceu comigo. Na época eu pensei, eu entendi aquilo como algo que tinha que ser marcante para eu lembrar para o futuro. Pois é uma precognição a longo prazo. Que as precognições podem ser simultâneas praticamente, a curto prazo, médio prazo e longo prazo. Isso aí quase sempre é a longo prazo. Agora, um bebê assim, lúcido, como é que funciona assim? Poucos meses? Não é bem lúcido, porque aí precisa de ver como é que foi a sua percepção. Às vezes não é. Às vezes ele estava descoincidido. Totalmente descoincidido. Isso varia muito. Aí depende de você. Aí está o negócio das duas descoincidências. Uma coisa é conversar com a pessoa aqui, ó, do jeito que eu converso aqui com a Cecília. Outra coisa, ela sair do corpo e eu também, a gente conversar. Isso muda tudo. O processo da descoincidência afeta. Agora, afeta de que jeito? Ela pode estar com mais lucidez do que eu, descoincidida, aquilo pode ser uma coisa de doido. E eu estou lá, cara de paisagem, não vou entender muita coisa que ela está falando. Agora, se entra mais ou menos no meio termo, a gente vai entender. Às vezes não precisa nem de falar, o processo é de telepático. Que a coisa mais séria é isso. É entender o mecanismo ou aquela estrutura daqueles pensamentos. Agora, quem é o emissor? Quem é o receptor? Isso tudo, e varia, né? Porque às vezes troca a posição. Agora, quase sempre, quando se encontra fora do corpo, ou de uma condição de descoincidência, já tem aquela pessoa que é o emissor, e já tem o outro que é o receptor. Tudo isso já estava mais ou menos, porque as circunstâncias exigiram aquilo. Isso é um fato. Valdo, aqui na letra A, eu queria saber aqui na fatologia, a defesa da bagagem consciencial humana. Queria entender melhor isso. É na quarta linha de baixo para cima. A defesa da bagagem consciencial humana. O problema todo é o seguinte: você, quando teve o curso intermissivo, você veio para cá. A hora que chega na infância, você está guardando tudo aquilo que você tem de positivo. Aí já na infância você já está começando a defender aquilo. Olha o meu caso. A hora que queria que eu fosse músico, pintor e ator, eu não quis nenhum dos três. Eu defendi a minha experiência. Outra coisa, ainda teve outra coisa. Queriam que eu fosse político, mas isso eu já era mais. Já estava já na adolescência. Agora o resto não, é quando eu era pequenininho. Então isso tudo é a defesa da sua bagagem. A gente tem que defender o que a gente tem. Por isso que eu já falei aqui mais de uma vez, vou repetir. Eu, por exemplo, eu não induzo ninguém com qualquer ideia daquelas que eu falo. Eu informo. Quem quiser, pega ou larga. Agora, aquilo que eu estou informando, que eu tenho certeza, eu defendo o meu ponto de vista. Você entendeu a diferença disso? São duas posições bem claras. E eu procuro ser cosmoético, tanto numa quanto na outra. Entende? Entendi. Tem mais uma pergunta. Na exemplologia, a autolucidez antecipada infantil. A precocidade na infância sem inculcações ou defasagem psicossomática. Por exemplo, essas bobagens, por exemplo, que o Freud explicou tanto, dos processos de insight, as coisas que tem na infância, que a pessoa fica marcada com aquilo. Olha agora que estão falando muito, que está muito assim, exposto o processo da pedofilia infantil. Então a menina, por exemplo, ela ficou aquele trauma para o resto da vida. Eu vi caso disso de tudo quanto é jeito. Eu não tenho nenhum desses traumas infantis de nada. No entanto, teve gente que quis me matar. Você está entendendo? E eu tinha 4 para 5 anos. E queria me matar. E eu ouvindo tudo ali. Ele segurando com um objeto que era o meu banquinho que fizeram para mim, para eu sentar. E ele pedindo uma coisa, se não desse que ele ia acabar comigo. Eu entendi aquilo tudo, vi quem era a pessoa, quem era outro, o que aconteceu, nunca fiquei com raiva, nem com má ideia de ninguém, entendi todo mundo, vi a doença que estava ali, não teve problema nenhum. Então, isso tudo é o que a gente tem que entender. Eu, por exemplo, nisso aí, eu considero que uma das coisas boas que eu sempre tive na minha vida foi isso. Eu pondero as coisas. Agora, o que eu vi... Gente, na minha infância, lá para a década de 30, eu tive um monte de amigos meus que todos eles suicidaram.
O cara chegava lá, encasquetou com a moça dá um fora nele, que é aquilo que hoje vocês chamam de dispensa. Lá naquela ocasião eles falavam, dá o fora. Pronto, o cara chegava lá e tomava formicida tatu e morria. O cara forte, bonito, cheio de vida, quer dizer, aquilo que os americanos chamam, é uma pessoa naive, quer dizer, inexperiente. Ela não tem experiência da vida. Então, era assim, e estava na moda. Aquilo veio do Rodolfo Valentino, com a opção de coisa. O Rodolfo Valentino era um homossexual, mas era um cara de muita força presencial. As mulheres adoravam o homem, e ele era homossexual. Ele, então, morreu. Quando ele morreu, um monte de gente suicidou, até parece do túmulo dele. Então, vocês vejam, era a mania de suicídio que havia. Então, quanta gente doida que não existiu nisso. Tinha um cara que eu gostava demais dele. Ele me ajudava demais, porque o pai dele tinha uma confeitaria. Eu era cheio de verme, morria de fome o tempo todo. Era uma fome insaciável. Você sabe como é que é isso? O faminto, né? É geral. Então, ele de vez em quando me dava biscoito, me dava aquelas coisas, conversava comigo, aquele negócio todo. De uma hora para outra, o cara suicida. Eu não entendi aquilo de modo algum. Foi um dos maiores choques que eu tive, ainda pequenininho. Aí eu chego para minha mãe e pergunto, mas por que ele morreu? Me explica, eu não estou entendendo. Aí, o que acontece? Tinha um médico na minha terra, que era muito querido, que eu conheci porque ele me atendeu. Foi logo que começou a ter médico na minha terra. Porque lá tinha 5.000 habitantes, 6.000 habitantes só, entende? Aí apareceu um médico. Aí, quando chega no fim de semana, numa segunda-feira, faz aquela multidão lá, e eu pergunto, mas o que é isso? Eu disse, não, foi o doutor que morreu. Mas quem? O doutor Celso. O doutor Celso morreu? Morreu. Mas morreu de quê? Morreu afogado. Ele foi pescar lá naquele rio e morreu afogado. Eles encontraram o corpo dele hoje, porque ele estava sumido. No fim de semana, o médico foi pescar, e eu acho que caiu no rio. O rio era perigoso, que a minha mãe não deixava eu nem ir lá. Entende? Eles chamavam o rio lá, o lugar que era de Poção. Mas eu não podia ir no Poção. Agora, então, eu fui lá para ver o doutor Celso. A hora que eu vejo o doutor Celso, com a barriga enorme, todo alterado, o corpo dele, por causa da água, com o negócio todo que eles encontraram depois, ele todo alterado. Aí eu chego para minha mãe e falo assim, olha, aquele negócio que a senhora falou, a senhora acha que o doutor Celso suicidou para ele morrer na água? Eu falei assim, não, meu filho, ele morreu, isso é um acidente. Ele era uma pessoa muito boa, ele não pensava em morrer, não tinha nada disso. Então aí que eu comecei, ela foi me explicar o que era a morte morrida. Você está entendendo? Aquela morte morrida. O que é uma morte acidental, o que é uma morte que a pessoa mesmo faz a morte, o que é um assassinato, que eu queria saber daquilo tudo. Agora, depois disso, teve uma pessoa da família, junto com uma pessoa que era o meu patrão, que eu já estava trabalhando. Eu tinha 10 anos, já estava trabalhando, fazia uns 10 meses lá no lugar. E o que se passa? Eles foram pegar um avião, porque estavam querendo tirar o brevet do piloto particular. E lá tinha, na minha terra já havia nessa ocasião, um campo de pouso, aquele negócio todo. Um aeródromo muito pequeno, que era um barracão para colocar os aviãozinhos pequenininhos. E o avião caiu, pegou fogo e matou os dois. Aí eu fui ver os dois. Não dava nem para entender quem é que era quem, entre os dois. E aqueles negócios tudo preto, saindo o osso, tudo queimado. Eu fui ver aquilo tudo lá para ver como é que era. Aí eu volto de novo para minha mãe. Minha mãe, como é que é o caso lá da morte do fulano em relação com o doutor Celso? Olha lá, que o negócio foi diferente. E aí a gente conversando. Então veja, eu queria saber dessas coisas como é que era. Aquilo já me interessava. Eu queria saber como é que as pessoas pensavam. Como é que você pensa para nascer? Como é que você pensa para viver? Como é que você pensa para morrer? Cada pessoa pensa alguma coisa. Agora, depois é que eu fui ver que esse negócio de vida e morte é um dos assuntos mais sérios de tudo. A filosofia toda é baseada nisso. Todas as ciências são baseadas em vida e em morte. Porque tudo aqui é temporário. Como diz o Loche, né? Tudo aqui é passageiro, só o cabineiro e o trocador que não é isso? O mais? Professor. Tudo é passageiro. Aqui, ó, Ana Lida. Sim. Eu queria fazer uma pergunta em cima dessa posição que o senhor está colocando. Essa maturidade em Berbe,
ela não atrapalha no cérebro não está constituído da criança. Essa Não. confusão... No meu caso, só me ajudou. Não, eu sei. E todos que eu já vi só me ajudou. Outra coisa, o doutor Salles, que estudava a superdotação em São Paulo, que era o cara maior que havia naquela ocasião no Brasil, ele me falou a mesma coisa. Não, a maturidade imberbe não atrapalha. O que atrapalha as crianças é quando passa o carro adiante dos bois e pressiona a criança naquilo que ela não gosta. Eu não fiz nada que eu não gostasse. Eu me adaptei a tudo que me apresentaram. Você está entendendo? Quando a criança se adapta àquilo que apresenta a ela, e ela considera que aquilo é um desafio, que ela tem que superar, aquilo é o máximo, é um jogo, ela se sente bem. Agora, por exemplo, isso que a psicologia fala, você não pode passar o carro adiante dos bois dessa criança, ela tem que brincar, não fica fazendo uma coisa muito séria em cima dela, porque senão você está fazendo o quê? A inculcação, isso vai explodir lá na frente, muito pior. Os psicólogos têm razão. Mas isso depende do temperamento da pessoa e também da escola que ele está. Quem é que está ministrando alguma aula para essa criança? Qual é a linha educativa, pedagógica, didática que está sendo implantada em cima dela? Eu, por exemplo, eu vi muita besteira em escola na minha vida. Mas veja, eu me adaptei em tudo e gostei de tudo da coisa. Eu sempre gostei de estudar. Sempre quis saber as coisas. Eu gostaria só, eu queria entender na questão da PROEX, da Programação Existencial. Ela tem uma maturidade, ela nasce mais ou menos tendo noção do que ela vai executar? Tem, não. E se a pessoa teve curso intermissivo igual vocês, está tudo aberto, né? Há um abertido consciencial para essas coisas todas. Agora, você falou que você teve muito amparo intrafísico. Eu tive. A minha mãe me ajudou demais nessas coisas, né? Eu não posso reclamar. Eu sei que um monte de vocês teve uma mãe que vocês só reclamam, eu sei disso. Tem um monte de gente que reclama da mãe. Mas veja, porque tem muita mãe doida, a gente sabe disso. Sabe por quê? O corpo feminino é o mais difícil da gente viver com ele. O corpo de macho é mais simples. O da fêmea é muito mais complexo, é muito mais difícil. Então tem muito mais gente doida, é normal. Não, além do corpo, socialmente é mais difícil. Isso é normal, eu sempre falei isso. Além de ser o corpo ser mais difícil... Como é que é? Eu não estou ouvindo. Além do corpo ser mais difícil, socialmente, para a menina, para a mulher, é muito mais difícil. É muito mais difícil. É muito mais difícil. Gente, os hormônios, o negócio é hormônio. Hormônio é o contrário de harmônica, ou de harmônio. Harmônio é música, hormônio é paulada. O negócio não é fácil. Agora aqui, pergunta. Quando o senhor falou em autodessoma voluntária, gostaria de saber se há previsão na PROEX de quando será a dessoma e para quem consegue fazer a sua dessoma, se há monitoração do amparador evoluciólogo para estabelecer a data, ou se não há, e a consciência mesmo decide isso. Olha, eu acho que tudo isso aí existe. Existe aquilo que não está marcado, aquilo que está marcado, aquilo que o evoluciólogo entra, aquilo que o amparador sugere e aquilo que a pessoa faz. Depende dela. Isso aí depende do destino de cada um. Tudo isso é possível. Essas coisas existem. Agora, outra coisa. Do jeito que você está aí, se você fizer isso aqui, durante aí uma boa temporada, o que vai acontecer? Você vai vestir o pijama quadrado, não é isso? De madeira. Não é isso? Então, veja, qualquer um pode acabar com a vida. Isso é um perigo. Então, a gente tem que combater o processo, tem que fazer a pessoa respirar bem, com bastante oxigênio, expandir os pulmões. O negócio todo é esse. E limpar a vida, tudo que puder, para ela viver mais tempo. E viva Vilcabamba. Outra coisa, você sabe que a mulher mais velha do Brasil tem 129 anos. Os jornais já trouxeram de novo ela essa semana, novamente. 129 anos. Tem uma pessoa no Brasil, uma mulher, tem isso. Ela estava no lugar, depois parece que veio para o Paraná, está numa cidade do Paraná agora. 129 anos. Quem é aqui, levanta a mão, quem ainda não tem 29 anos? Tem alguém? Pois é, veja. A mulher tem um século na sua frente e está aí respirando oxigênio junto com você. Olha o seu desafio. Tá certo? Tive uma experiência em sonho em que uma amparadora com muita energia dava aula sobre lucidez.
Ela era ruiva, sardenta, cabelos avermelhados, volumosos até o pescoço, usava um vestido branco tipo tubinho e volitava. Me aproximei e perguntei como eu conseguia a lucidez extrafísica. Ela me recomendou pesquisar nos seus livros. O senhor conhece uma amparadora com essa descrição? Tem muita gente assim. Tudo é possível, ainda mais mulher fora do corpo, aparecendo, tem de tudo. Outra coisa, a gente tem que lembrar que o psicossoma é transfigurável pela força da vontade. Então, tudo pode mudar na hora. Professor Valdo, voltando na questão da pergunta do Max, que ele falou da pessoa que teve lucidez com 10 meses, né? Eu queria entender, o senhor falou para ele assim, podia ser mais lucidez do que parapsiquismo. Eu queria compreender melhor isso aí. Aqui. Uma pessoa ela pode ter lucidez sobre determinado assunto, independente do parapsiquismo. Então, ela é mais lúcida fisicamente do que parapsiquicamente. Agora, veja, para solucionar determinados problemas intrafísicos, a lucidez dela, às vezes, é mais importante que ela ter um bom desenvolvimento parapsíquico. Então, isso tem mais a ver com discernimento. Tudo é o discernimento e não é isso. Tudo é a necessidade também da consciência dentro daquele momento evolutivo, aquele contexto dela. Ou, falando aí a linguagem nossa, o contingenciamento. Você está entendendo? Aquela contingência, aquela circunstância, aquela injunção difícil que ela está vivendo. Isso às vezes precisa a pessoa está com os 2 pés em cima da rocha. É aquilo que eu estava falando, por que é que eu estou evitando de sair do corpo? Porque o meu problema agora é estudar o processo aqui com vocês. Entende? Agora é lógico, eu já estou estudando o negócio extrafísico, todo dia eu estou falando em processo extrafísico. Olha isso aqui, eu estou falando na autolucidez antecipada. Mas veja, como é que eu vou falar nisso sem falar em parapsiquismo? Não tem jeito. Você entendeu? Agora, esse foi o motivo que eu estudei tantos anos calado, né? Amarguei, quietinho, a solidão, em silêncio, que eu sabia que mais tarde poderia ser que eu encontrar uma turma todo dia me pisando no pé. E eu pisando no pé deles. E é o que está acontecendo agora. Então, tudo é preparação. Entendeu agora? Isso depende da lucidez, das circunstâncias, do objetivo, você está entendendo? Daquilo que tem que ser, vamos dizer, desenrolado, desenvolvido. Aquilo que tem que ser melhorado. Então, isso varia. Você entendeu, né? A variabilidade disso, como o negócio é amplo. Porque a pessoa pode ter parapsiquismo e não ter a lucidez também, né? Como é que é? A pessoa pode ter um parapsiquismo desenvolvido. Pode ter, mas não é para aplicar naquele contexto. Sim, mas aquele contexto exige a intrafisicalidade. Ela pode ter uma ressoma sem lucidez. Por isso que eu falo, por exemplo, a ciência convencional, que eu desanco aí, critico tanto, que eles só ficam nisso. Mas nós precisamos desse povo, eles também precisam da ciência convencional. Mas veja, isso é um aspecto, porque ninguém leva isso depois que dessoma. Então o parapsiquismo, ele superintende, ele é mais sério, ele predomina, ele tem uma ascendência, ele é prioritário. Entendeu? Por quê? Você vai voltar para a sua paraprocedência, depois você vai tornar a voltar aqui no físico. Mas veja, nós precisamos do parapsiquismo. Então ficar só com matéria é a maior burrice que tem aqui. Esse é um dos piores negócios que a humanidade faz. É ficar na eletronáutica, na materiologia, como eu chamo. Isso é bobagem. Não é só isso. Professor Valdo? Sim. Aqui na letra B. Letra B? B. Professor Valdo, esses dias aconteceu um fato interessante, bacana comigo na minha TENEPS. Foi na véspera do curso de balanço. Eu tive 2 sobrinhos, um casal de sobrinhos que vieram de Curitiba, e eles ficaram na minha casa, no meu apartamento. E antes deles chegarem, que eu estava fazendo TENEPS, eu já vi, apareceu um pacote de consciex, que vieram junto com eles. E bem na frente deles, chegou na frente deles. Eles chegaram depois de umas 3 horas, depois das consciex. Daí depois eu perguntei a respeito, e me disseram que essas consciex vinham para o curso e havia alguma delas que iam ficar no curso, ia ser encaminhado por intermédio do curso.
E as outras consex eu voltaria com eles assim que eles voltassem para Curitiba. E eles permaneceram na minha casa durante os cursos aí, vários dias. Enquanto eles estavam aí, estavam numa maior harmonia. Depois que eles voltaram para Curitiba, já o casal já começou a se desentender, já foi uma série de problemas. Isso aí é possível? Tudo é possível. Agora, só tem uma coisa. Os seus sobrinhos participaram do curso? Eles participaram. Ah, então está óbvio que é isso aí. Isso aí é normal. Por causa do entrosamento de todo mundo dentro dos mesmos episódios, do mesmo cenário, do mesmo roteiro da situação. Entende? A história é a mesma. Então está tudo junto. Eles participaram, está tudo certo. É assim mesmo. Isso aí é possível, sim. É que depois eles ficaram, os vários dias que eles ficaram aí, começou a vir na minha TENEFES várias informações a respeito dos dois. Ah, é? Então eu transmitia para eles as informações. Quer dizer que você está entrando dentro da intimidade dos outros através do seu parapsiquismo. Agora, Luiz, o negócio é ver o que você está fazendo com isso. Cuidado. Uhum. Olha o segredo dos outros, se defenda, cuidado. Se a gente começar a colocar na rua o negócio, é um perigo. Eu até esperei eles ir embora para me fazer pergunta aqui. Né? Agora eles estão vendo lá no online, eles vão agora atrás de você. Olha, online é uma coisa gravada, viu? Eles podem pegar isso. Alguns dias depois, daqui a um mês, eles podem ver isso. Eles vão chegar para você, então, meu tio, parece que você falou na gente lá, nós queremos saber o que houve. Que dia que foi? Eles vão ver isso tudo que você está falando aí. Mas eles estão... Eu aviso a vocês, muito cuidado com tudo que vocês falarem aqui. Vocês estão na praça pública fazendo discurso. É aquele negócio de Londres, lá do Hyde Park, Speaker's Corner, quer dizer, a esquina do locutor. Aquilo que o cara vem e começa a fazer o discurso em cima de uma sabe, caixa de madeira. Então ele sobe e fala: a Inglaterra está passando por uma crise econômica, e está aquele monte lá. Você já viu isso lá, não? Aqui já teve gente, já deve ter visto, né? Eu participei daquilo lá, eu sei o que é. Agora, há muitos anos, eu subi em cima de um desses, que eles falaram para eu falar umas coisas. Eu subi em cima do... Agora, era uma caixa de madeira de produto industrial, que eu subi em cima. Então essas coisas existem. Lembre, vocês estão no Speaker's Corner, tá certo? É a esquina do locutor. Cuidado, que tudo aqui, ó, irradia. Está todo mundo ouvindo. Aqui, urubu servando e uru vindo. Observa bem isso. Professor Valdo. Pode falar. Aqui aonde que é? Embaixo, aqui. O senhor estava falando para a Neida e eu fiquei pensando assim, queria entender um pouquinho melhor essa questão do equilíbrio entre a solução parapsíquica e a intrafisicalidade. Quando é que realmente há uma dosagem? Como é que quando a funciona pessoa isso? não tem paixão, nem por uma coisa, nem por outra. Se a pessoa tem paixão pela fisicalidade, por exemplo, por sexo, pelo corpo, ela está no buraco. Vai criar problema para ela. Ela vai entrar no abismo, ela escorrega. Se ela tem paixão pelo processo parapsiquismo e ela só pensa no processo extrafísico, ela também vai para o abismo. O negócio é ter o equilíbrio de contrabalançar isso o máximo com lucidez. A hora que precisa de um, a hora que precisa de outro e a hora que precisa dos dois. E outra coisa, é saber quando é que começa um e que hora que entra o segundo. O que é que vem em primeiro lugar? Isso tudo é muito importante. São, na verdade, 4 posições. Se você quiser, anota, só para você entender. Sim. Primeiro, a intrafisicalidade. Segundo, a extrafisicalidade. Terceiro, a intrafisicalidade primeiro e depois a extrafisicalidade. E quarto, a extrafisicalidade primeiro e em segundo, a intrafisicalidade. Aí são 4 posições diferentes que a pessoa tem que pensar. Agora, os problemas todos de contingenciamento, ou seja, as interveniências dos próprios acontecimentos intrafísicos é que determina isso aí. Não é o processo, às vezes, extrafísico que predomina. Enquanto você estiver aí com esse corpo, o problema que vai predominar é a parte intrafísica. Então, sempre pensa nisso antes. Está entendendo? Muito embora isso seja só a metade dos acontecimentos.
Mas esse aqui predomina, é o que interessa mais, enquanto você estiver com o corpo aqui. Se uma pessoa começar a pensar só extrafisicamente, ela está se suicidando, ela está se matando antes da hora, está errado. Ela tem que pensar tudo. Então, esse é o motivo que eu falo. Quer fazer projeção? Ok. Você vai fazer projeção para ajudar os outros? Tudo bem. Vai praticar a TENEPS. Agora, veja como é a TENEPS. Como é que está bem contrabalançado o processo da TENEPS. No entanto, é para o resto da vida da pessoa. Olha a lógica. Vê se faz sentido isso para você. E a questão do processo da TENEPS, ela pode acelerar essa questão do equilíbrio, da solução parapsíquica? A TENEPS pode acelerar tudo que diz respeito a parapsiquismo, assistência e cosmoética. Se a pessoa se dedicar com lucidez àquilo que ela está fazendo todo dia. Agora, é um curso de longo curso, talvez um dos maiores da vida humana. Mas veja, é também o que produz mais. Tem uma pessoa, uma senhora que chegou para mim, ela está chegando mais ou menos aos 42 anos agora. Ela virou para mim assim: Valdo, de todas as profissões que eu arranjei, a melhor de todas tem sido a TENEPS. Ela já tinha praticado umas 5 profissões, ela tem vários, sabe, pedigrees e etc. É aquela questão, né? Tudo antes da TENEPS e tudo depois da TENEPS. Muda tudo. Muda tudo. É o processo da linha divisória existencial. Isso é um fato. É uma linha divisória. Você estabeleceu uma linha divisória. Antes e depois. Agora, veja, às vezes, a pessoa que leva isso a sério, muda tudo. Em 5 anos, a vida muda toda. Ela enriquece de uma hora para outra. Vale a pena. Professor, aqui. Sim. Eu estava fazendo um levantamento aqui mentalmente dos fatores em que eu tive algum grau de autolucidez antecipada e outros que eu não tive. E, assim, algumas coisas eu já pensei antes o que eu tinha que fazer para, na próxima vida, eu ter autolucidez antecipada. Por exemplo, com relação às bioenergias e parapsiquismo. E algumas coisas eu estou fazendo, né? TENEPS, mais trabalho com energia. Mas eu queria saber assim, onde que eu tenho que investir mais? Porque, por exemplo, na parte intelectual, de educação, eu tive autolucidez precoce e tive também uma família que me ajudou muito, né? O ambiente familiar sempre foi favorável. Mas pois é, então você tem que levar isso em primeiro lugar. Pois é, mas me parece que isso já é uma conquista, né? Aí o que falta, às vezes, para a próxima vida... Pois é, mas começa a trabalhar com isso concomitantemente, ao mesmo tempo. Trabalhar com a parte da parte vai, te mexa. Né? O negócio é esse. Diversifique. Porque você falou assim, para ter a questão do megafoco, né? Que eu anotei aqui, investir no megafoco. É o megafoco, o objetivo, a meta. Você não pode perder isso. Então, muita gente sem megafoco. Mas, por exemplo, se nessa vida atual eu investir mais nessa questão da energia do parapsiquismo, a chance de eu levar isso para uma autolucidez antecipada também melhora, né? Não, vai melhorar tudo, né? Você começou a dominar o processo de energia com lucidez e de uma maneira cosmoética, interassistencial, melhora tudo. Tudo aí que eu estou falando é a tudologia, quer dizer, isso reflete em todos os setores de manifestações pensênicas da sua vida. Então tem que estar pensando nisso mesmo o tempo todo, né? Para já manter isso para... não é pensando, é vivenciando isso aí de uma maneira positiva. Esse é o caminho. Tá certo? Valdo, aqui. Sim. Como que entra a questão da autolucidez antecipada nas atividades da parapedagogia, nos cursos intermissivos? Lá é o seguinte, lá não tem bem a situação disso aí não. Lá é a consciência que procura ficar mais lúcida possível a respeito do que vai acontecer com ela quando ela renascer. O problema todo é esse, não é só o processo da infância, não é tudo. Ela tem que ver aquilo globalmente. Então a situação é mais séria, mais embaixo, mais profunda. Há uma cosmovisão do assunto. Agora veja, essa cosmovisão, ela está adstrita, ou ela depende da tendência, dos potenciais da consciência em si. É aí que entra o evoluciólogo e fala para ela, os seus trafares, o maior brabo é esse. O seu trafora, o maior brabo é esse, o melhor. Você pega esse trafora e combate esse trafar. De que modo você faz isso? Estuda aí. É isso que a maioria aqui passou por isso.
Como é que Teve gente que viveu com isso 10 anos. Outros ficaram lá 30 anos. E como é que é feito o estudo aí nos cursos intermissivos? É basicamente autorreflexão, é observação? Como é que é? Curso intermissivo é lucidez, da apreensibilidade. Você vai captar tudo que você pode, aurir aquele conhecimento com tudo que você tem. Agora, os ambientes são ótimos para isso, tudo. Depende da pessoa. Agora, o problema é a pessoa que desvia. Aí é que entra o problema que nós estávamos falando aqui antes. Entendeu? Devaneio, imaginação, fantasia, enfim, bobajada, besteirada, frivolidade, coisa secundária, coisa que não presta. Tudo começa a percorrer o micro-universo consciencial da pessoa. Aí ela perde muito tempo, muita oportunidade, muita energia. Agora, no intrafísico, a gente tem o apoio de livro, por exemplo, para o autodidatismo, né, pessoal? Como é que é no extrafísico? Qual que é o apoio principal? Não, o extrafísico tem... os recursos são imensos, enormes. Começa que tem uma parapsicoteca, você chega lá e acabou. Nós ainda vamos caminhar para isso aqui, nós ainda vamos ter essas coisas tudo aqui. Mas a parapsicoteca é uma É a sua biblioteca em 15 minutos. Outra coisa, você pode, do jeito que você está aí, ser tirado do corpo, eles vão te levar para um bolsão extrafísico. Vão ampliar a sua cabeça na hora. Em 10 minutos, você pode ter uma vivência de um século. Agora, vai depender, se você tem infraestrutura para isso, a maioria não tem. Então tem que esperar você crescer, ampliar a sua cabeça. Por isso que eu falo, não fica querendo ampliar o bíceps. É isso aqui, ó. Aqui, ó. Procure ampliar isso aqui dentro, atrás da testa. Esse aqui é o caminho melhor, é mais inteligente, é o prioritário. Com isso tudo melhora. Então ampliar a neossinapse é o ideal para todo mundo. Então, a questão não é ampliar os neurônios, são as neossinapses, são as ligações entre os neurônios. Então, o estudo e a absorção de conhecimento é basicamente... O que é? O estudo e a absorção de conhecimento, é tudo a base telepática? Estudo, é estudo. Então, no caso, pelos ambientes da astrofísica, a pessoa ela interage... Pois é. Escuta, uma pessoa que conhece que o estudo é importante, se ela tem um mês numa Comunex evoluída, equivale praticamente a quantos anos aqui? Por isso que é importante ter lucidez quando você dessomar. Depois da segunda dessoma, você alcançar a lucidez máxima e tirar partido dos lugares todos. Só sair das Comunex equilibradas para fazer assistência para necessitados ou carentes ou assistidos que estão com desequilíbrio. Esse aqui é o caminho. E isso vai pegar todo mundo aqui sem exceção. Cedo ou tarde vocês todos vão ter que se dedicar a isso. Querendo ou não querendo. Mas é que a inteligência de vocês não são tão bobos assim mais. Vocês vão acabar entrando nela. Não tem jeito. Isso vai fazer sentido. Não tem jeito de fugir. Entende? É o caminho. Professor, aqui Sim. no D. O senhor comentou que para a gente ter essa expansão mais ampla, que em 10 minutos você poderia reviver um século, falta infraestrutura. No nosso caso intermissivista, aonde é que está essa carência maior de infraestrutura? É energética, é emocional? Emocional, a maioria é emocional. O que predomina mesmo é comocionalismo besta. E como acelerar a maturação? Levar as coisas para a racionalidade, a ponderação, a logicidade, o equilíbrio, enfim. Estudar o que é discernimento do ponto de vista teático, na teoria e na prática, na vivência. Fazer a vivência do autodiscernimento ininterrupto, o tempo todo, em qualquer lugar, com qualquer pessoa, a qualquer hora. E essa maturidade também, dentro da base da interassistência, ajuda esse amadurecimento emocional, né, dentro da lógica. Vocês já viram que eu já falei aqui mais de uma vez o seguinte, nós temos que fazer o social. O social, a pessoa então, ela melhora, ela entra dentro de um aspecto mais de prazer, é um processo de lazer, prazer. Você está entendendo o que quer dizer? Mas, por exemplo,
Existem muita gente que entra no social e começa a fazer besteira. A pessoa começa a fumar sem parar, a beber sem parar, a fazer besteira sem parar. Você está entendendo? Então, isso aí é uma das coisas que nós temos que procurar, esse equilíbrio. O social equilibrado, é isso que nós precisamos aqui. A Cognópolis precisa disso. Nós temos que fazer as festinhas, o processo de aniversário, a rentrée, a soirée, a entrada, o acolhimento dos outros, isso e aquilo. Mas veja, o que a gente está fazendo com isso? A gente tem que aproveitar o tempo e as oportunidades o tempo todo. Todas as oportunidades. Isso dá falta ainda a gente entender. Então, às vezes, a pessoa quer entrar no lazer, é só lazer. Você está entendendo como é que é? Isso não é assim. A gente tem que partilhar as coisas com uma certa lógica, saber usar isso aí com calma. Você entendeu a lógica disso aí que eu estou falando? Agora, o caminho é por aí. Pode falar. É. Você falou da convergência. É a convergência. Evolutiva, né? É. Isso vai acentuando com o tempo, né? Vai. Não, mas você não acha que agora já está na hora da gente falar nisso? Já. O que você acha? Vale também falar nisso? Agora, nós precisamos, que aqui tem aquelas pessoas tem aquelas pessoas que entram no parapsiquismo, no estudo muito sério do mental soma, e só quer saber disso, ela corta o social. Tem a outra que, não, mas isso aqui está muito sério, está me apertando demais, é muita pressão, a pessoa entra em estresse, então ela quer só fazer o lazer. Eles não, falta esse equilíbrio de uma coisa com outra. Então tem que juntar essas coisas. Eu já tive que falar isso aqui do ano passado para cá umas 5 vezes. Tudo baseado em fatos, tá? Eu falo porque aconteceu alguma coisa. Sempre aconteceu nos últimos 3 dias, na última semana, alguma coisa parecida. Alguma coisa descoberta, aí tem que cobrir. A hora que o negócio vem, que você viu, a hora que faz aquela marola que chegou até aqui, aí a gente você fala. sente e cobre todo mundo de novo. Tem lógica, não tem? Tem toda a lógica. Agora, não tem coisas assim por aí? Mas o que o pessoal não sente que está desarmonizando no contexto todo, deve ser por isso, né? Não, tem aqui. Nós falamos aí hoje o total, né? Vocês viram aí o total que nós temos, como é que é? Quantas pessoas são? 567, não é isso? Agora veja, deve ter pelo menos umas 17 dessas que não aparecem aqui nunca. Pelo menos. Tem? Umas 17? Estou sendo bonzinho? Estou sendo bonzinho. Ah, ele acha que é mais. Então veja, tudo tem sua razão de ser. Você não pode falar nada dessas pessoas. Elas às vezes estão trabalhando, estão fazendo um pé de meia, precisam de alguma coisa, às vezes elas estão sustentando alguns dependentes, tem um monte de casos. Você não pode generalizar e falar que esse povo está errado. Tudo é preciso de ver aquele caso, pontualmente. Aquilo o que é. Não é fácil saber. Eu de vez em quando encontro com a pessoa, então você está nessa dimensão, há quanto tempo que eu não te vejo? Você não vê que de vez em quando eu brinco com a pessoa, porque há muito tempo que eu não vejo. Eu estou aqui, eu só saio daqui, vou até a cidade e torno a voltar. Por exemplo, segunda-feira, eu vou sair de manhã, que eu tenho que examinar os negócios de documento. Então eu vou à cidade de manhã, mas eu torno a voltar. Outra hora, por exemplo, quase sempre terça-feira, a gente sai. À tarde ou à noite vai ao shopping, tem um jantar, uma coisa qualquer. Outra hora eu vou visitar uma pessoa, uma coisa qualquer. Mas eu estou sempre aqui. Mas, por exemplo, nesse processo todo, às vezes eu passo 6 meses sem ver uma pessoa. Isso é normal. É normal para mim, é normal para a pessoa. Então, isso tudo nós temos que começar a estudar. Só que depois de justificado tudo, entendido, né? Se mesmo assim não houver... Tudo tem sua razão. Então tem que agora, corrigir, então por isso que eu falando. falo, a gente fazer a avaliação conscienciométrica é preciso de muito critério. E a gente não pode estar julgando as coisas no escuro. Tem que ponderar tudo. Você nunca sabe o motivo todo, né? Por isso que eu não falo nada, não. Eu não sei. Por isso que é que eu falo, não, eu não tenho competência para isso. Tá certo? Eu passo para você, então. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 10 votos online, 10 perguntas respondidas online, 31 perguntas presenciais, 158 assinaturas no livro de presença e 34 praticantes da técnica da Invexis. Hoje vamos ter 8 recados.
Flávio Amaral, debates. Alexandre, Asinvexis. Rosemary Salles, formação de autores. Eliana, acoplamentário. Eduardo e Pedro, Itamed. Luimara e Maria, Côncios. Carla, Juliane, SCP-2. E Alan, IPC. Então, vamos à votação dos verbetes. Atividade omnidimensional. Categoria de comunicação. Consciência política. Cronoevoluciologia. Dia da incompletude. Eficácia evolutiva. Eficácia explicativa. Ilegalidade segregada. Irresponsabilidade. Personalidade formada. Ponto transitório. Pseudo-harmonia. Quebra de regras. Saúde emocional. Saúde física. Saúde intelectual. Saúde mental. Saúde parapsíquica. Bom, gente, o nosso debate de hoje, logo mais às 15 horas, ele vai ser feito numa dinâmica chamada Sua Pesquisa em Debate, que nós vamos pegar os temas de pesquisa dos participantes que estiverem lá e vamos debater fazendo a correlação com as sessões do verbete, as sessões da enciclopédia. Então é um primeiro passo para quem quiser aprofundar no método de escrita dos verbetes também. A pessoa já aproveita aí. Obrigado. Então, boa tarde a todos. Eu estou aqui pela Sinvex para falar um pouquinho sobre o projeto Serenário. Eu acho que já é do conhecimento da maioria de vocês. A Sinvex está com esse projeto de construir, né, um laboratório Serenário aqui no campus da Invexologia, e nós estamos fazendo as inscrições antecipadas daquelas pessoas que têm interesse. E assim nós estamos angariando, né, os recursos para poder levar à frente o projeto. Então, apenas para atualizar, nós já estamos com 24 inscritos de uma meta de 40 e também com um certo volume de doações, de modo que já está se adiantando, nós estamos já vislumbrando a possibilidade mais, né, próxima de construir. Então, aqueles que têm interesse de se inscrever e participar, não só como experimentadores, mas como também construtores propriamente ditos, né, deixar sua marca pensênica nesse projeto, nos procurem para que a gente possa fazer a inscrição. Então, o telefone da Sinvex é o 45 2102 1406 ou pelo e-mail contato@sinvex.org. Obrigado. Pessoal, agora no dia 20, nós estamos iniciando mais uma turma do curso de formação de autores. E a gente gostaria de fazer o convite. Quem já fez esse curso tem desconto na inscrição. Ele foi totalmente reformulado, remodelado. Hoje o curso está bem mais complexo, bem mais profundo em termos de técnicas, em termos de práticas, em termos de experiências de quem já escreveu. Então, as inscrições elas podem ser feitas no CAEC. Pessoas também a partir da terceira idade, né, 60 anos, adolescentes também tem desconto, pessoal de Foz também, só buscar informações. uniescom@uniescom.org ou na recepção do CAEC. Obrigada. Bom, pessoal, gostaríamos de convidar vocês para participar do curso acoplamentário. A próxima data vai ser 27, 28 e 29 de março. Os EPICONs que estarão trabalhando o tema ortopensenidade serão a professora Marina Tomás e o professor Frederico Ganem. Nós informamos também para aquelas pessoas que gostariam de fazer 4, 5, 10 acoplamentários consecutivos, que nós temos aí a questão de vocês fazerem o pacote. Então, é só procurar a recepção do CAEC que o pessoal vai oferecer as informações. Tá bem? Obrigada. Pessoal, o nosso recado em relação ao plano de saúde, Itamed, essa semana a gente ficou sabendo que tem mais de 70 pessoas interessadas e a Itamed recebeu apenas 17 fichas de saúde, aquelas fichinhas que estão ali embaixo. Então, a gente queria pedir para as pessoas que estão com as fichas de saúde, que não apresentaram ainda essa ficha lá na Itamed,
que procure a Itamed para finalizar o seu processo de integração ao plano de saúde. Tá? Algumas pessoas fizeram particular, fizeram por fora, é uma opção pessoal, a gente é tranquilo, mas essas pessoas que têm interesse em fechar o grupo, né, e não entrar no processo da carência, né, que é aquele prazo de quase 2 anos para quem tem alguma doença pré-existente ou quem ainda não estava num plano de saúde anterior, pode aproveitar a oportunidade de entrar nesse grupo de 50 pessoas, tá, e efetivar isso logo. A gente está encerrando praticamente aqui, né, a nossa conversa aqui com vocês. A gente não vai mais falar de Itamed aqui na tertúlia, é a última vez. Então a gente está pedindo para quem tem interesse, preencheu a ficha, ir na Itamed, procurar o Regis, a Michele ou quem for lá, e eles vão receber vocês e vão finalizar aí o processo do grupo, tá bom? Obrigado. Boa tarde. Nós gostaríamos de convidar vocês a participarem do Reciclante Cobaia do Conscienciograma, que é o curso da Conscius que vai estar acontecendo nos dias 3, 4 e 5 de abril. Os professores serão João Aurélio e eu, e a especialista em ressexologia convidada é a professora Janete Muscoff. Bom, as inscrições podem ser feitas direto na recepção do CAEC. E nós gostaríamos já de informar que nos dias 5, 6 e 7 de junho, nós teremos o inversor cobaia do Conscienciograma, e a Sinvex está vendo, analisando quem vai ser o especialista que vai estar participando conosco. Então, reciclante cobaia em abril e em junho, inversor cobaia. E a Conscius também tem a dinâmica das recins, semanal, terças, quintas e domingos. Quem quiser participar pode pegar informações no CAEC. E agora, depois da tertúlia, a partir das 3 horas, a gente tem a recim de domingo. Quem tiver disponibilidade, quem quiser conhecer a dinâmica hoje, pode ver sem compromisso, a partir das 3 horas. Chegando um pouquinho antes, às 3 horas a gente fecha as portas. Tá? Todos estão convidados. Obrigado. Boa tarde a todos. Nós queremos convidar a todas as pessoas que moram em Foz do Iguaçu, e fora de Foz do Iguaçu e fora do Brasil, a fazerem o curso ECP2. É um curso de imersão, são 3 dias, onde nós temos 3 campos bioenergéticos, 2 campos de debate, onde a pessoa pode mergulhar no seu micro-universo consciencial e fazer o seu aprofundamento de autopesquisa. Nós estamos abrindo agora os ciclos de ECP2 do ano de 2009, com os cursos de São Paulo e Rio de Janeiro simultaneamente, nos dias 3, 4 e 5 de abril. Nos dias 17, 18 e 19 de abril, nós estamos com o ECP2 de Porto Alegre. Vocês podem entrar no site do IIPC, que é www.iipc.org.br, e saberem como é que vocês podem fazer para fazer as inscrições. Vocês podem fazer dos lugares onde vocês estão, onde tem centro educacional, ou entrar em contato direto nessas cidades onde acontece o ECP2. O telefone de São Paulo é 011 3287 9705, Rio de Janeiro 021 3153 7574 e Porto Alegre 051 32240707. Obrigada. Pessoal, último aviso, eu, em nome do IIPC, eu venho aqui convidar aos moradores, as pessoas da CCCI e aos teletertulianos, os moradores de Foz, que nós estamos tendo atividades todos os sábados às 15 horas, as palestras gratuitas, lá no Executive Foz Center, que fica ali em frente à concessionária da Volkswagen. Todos os sábados, às 15 horas. E estamos começando o nosso ciclo de cursos do CIP, né? Já houve um. Nós estamos com curso agora aos sábados, só pelas manhãs. Serão, então, 10 sábados seguidos, com exceção da data que é do dia 18, que eu acho que é a Páscoa, né? E estaremos começando, então, esse CIP no dia 21. É dia 11, né? Não, mas acho que vai ser no dia 18 que não vai ter. Então, dia 21 de maio, dia 21 agora de abril, vai estar começando esse CIP. Nós estamos com condições especiais para quem estiver interessado, é só entrar em contato. Segundas, quartas e sextas, a partir das 18h30,
lá na sala do IIPC, no 8º andar, lá do Executive Voice Center, que a gente vai ter o prazer de fazer a inscrição de quem estiver interessado, inclusive os reciclantes aqui da CCCI. Tá? Muito obrigado. O verbete vencedor para amanhã é Eficácia Evolutiva, que ganhou com 16 votos. Uma boa tarde a todos, muito obrigada e até amanhã.